E como é que entrou o trade na sua O vida? trade na minha vida, ele entrou de uma maneira totalmente randômica. Eu vim pra São Paulo fazer um curso, só que na loja que eu trabalhava, a gente tinha feito um consórcio e eu tinha sido contemplado no R$10.000. Eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Entrei na livraria e tinha um livro lá, tipo, investir ou não investir. Eu comprei o primeiro livro, li, gerou a curiosidade e foi assim que começou. Fala, pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Aliás, é o segundo episódio, né? E para ter certeza que a gente vai começar com o pé direito, é mais um goiano aqui para falar com vocês. Eu vou conversar hoje com o trader, mas principalmente fazendeiro, né? O cara do agro aqui, Paulinho Lima. Cara, prazer receber aqui em casa. Fala, André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos bater um papo muito bacana, vou mostrar para vocês um pouco da minha jornada, de como que tudo começou através do trade e a gente chega hoje lá na fazenda, no meio do centro-oeste goiano. Então, mas antes de falar de trade, cara, eu quero que... porque esses dias, olha só, para vocês terem uma ideia, né? O Paulinho falou, não, tô vindo, dia tal, vou estar aí em São Paulo e tal, não sei o quê. E aí eu fui falar com ele, eu tô aqui na fazenda, não tem Wi-Fi direito e tal, não sei o quê, porque eu tô colhendo. Falei, cara, que história é essa? Porque o Paulinho Trader eu conheço, né? Que tá lá todo dia postando vídeo, mostrando índice, mostrando dólar e tudo mais e tal. Mas o Paulinho... Plantador de milho. Plantador de milho eu não conhecia ainda. Pois é, cara, muito louco isso. Mas que história é essa? Como é que Não, e eu botei uma internet lá, aquela Starlink de ultra alta velocidade, é do cara. Que pariu, dando dinheiro pro Elon Musk, né? É do cara, é legal pra caramba. Ou pega 200, 300 mega, dependendo da hora. Não. É muito louco. Pega mais rápido do que a minha internet na cidade. Caramba. É muito louco isso daí. Bom, então é só o caminho pra fazenda que não tem internet direito. É só o caminho. Chegando lá tem. Chegando lá tem é boa. E você tá nesse mundo há quanto tempo? Nesse mundo do agro? No mundo do agro, agora tá entrando no 4º ano. É. 4º ano que eu tô por lá. E você tá plantando milho 4 anos? 4 anos seguidos. Tomou stop no milho? Muitos. Cara, o primeiro ano, eu tomei, além do stop, eu chorava, porque eu não sabia o que fazer. Tipo, o pé de milho ficou, sei lá, batia no joelho, assim. Eu não sou muito alto, pra vocês terem ideia do tamanho do negócio. O negócio não desenvolvia. Eu não sabia fazer, né? A verdade é essa. É um processo de aprendizado, né, cara? Como tudo. É a história que eu vejo o cara falando, porque eu vim pro day trade, aí eu não ganhei dinheiro. Quanto tempo você faz que você chegou? Tem 3 meses. Eu falei, 3 meses tá justificado. Não dá nem tempo do milho nascer e ficar maior do que teu joelho, Exatamente. né? Então tu quer ganhar dinheiro com esse negócio aqui. Que legal, cara. E você tá há 4 anos já tentando, né? Há 4 anos tentando, e esse ano foi bom pra caralho. Foi muito legal. Como é que tá o preço do milho? Cara, o preço do milho subiu bastante, né? Pandemia, Covid, né? Estourou como todas as commodities, subiu bastante. E agora ele tá estável. Hoje ainda é um custo de produção que se paga. Não tá legal igual tava, porque o custo é muito alto, né? Mas ele tá estável. Tá ali, milho São Paulo vai estar em torno de R$85 a saca. Cotação de hoje. Quando você fala custo do milho, é fertilizante, semente, mão de obra, óleo diesel, maquinário que eu não tenho que alugar. Então, tudo isso, o aluguel da própria terra, você tem que englobar ali no custo de produção. Você sabe que, eu nasci em Goiânia, mas com 1 ano de idade, meus pais foram pro interior de Goiás, que depois virou Tocantins, né? Era Tocantins? Antes de dividir? Porque Goiás e Tocantins era uma coisa só, né? Quer dizer, na verdade, olha só que história, né? Eu sou de 76, então não faz as contas não que você vai chegar à conclusão que eu tô velho pra caralho. Eu cheguei que eu tô esses dias? Oi? Eu cheguei à conclusão que eu tô ficando velho. Então imagina eu. E aí, meu pai se formou em medicina e foi fazer especialização em Goiânia. Meu pai é de Tumbiara, lá do lado de Goiânia, lá 180 quilômetros de Goiânia. Sim. A família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, é de lá. E aí ele fez faculdade de medicina federal de BH, e aí voltou para Goiânia para fazer especialização. E aí, durante a especialização, eu nasci. E aí, quando eu nasci com 1 ano de idade, ele terminou a especialização e foi morar em Porto Nacional, que era interior de Goiás, né, lá perto já do Pará. Né? Lá pra cima. Não tão perto, né? Uns 500, 600 quilômetros do Pará, mas pra gente 500, 600 quilômetros 500 quilômetros em Goiás não é que é perto, Exato. Mas também não é longe, Exato. né? Vai. E aí, ele foi lá, começou a vida como médico, construiu um hospital e tudo mais, e comprou fazenda, porque fazenda antigamente... Era de graça, ainda mais graça, ali, era né? dado. Eu lembro que uma vez meu pai comprou 100 alqueires. Cara, 100 alqueire é coisa pra 100 caramba. alqueires. Lá, já vendeu também, não tem mais. Então, se quiser me sequestrar, não adianta, porque não adianta, porque não tem mais. Não tem mais.
Mas era por... ele trocou 100 alqueires por 100 cabeças de vaca. Entendeu? Quer dizer, era tipo, sei lá, eu não sei, em dia de 200 hoje seria, mil tipo... reais, 100 alqueires. 100 alqueires lá no Tocantins é o dobro do que aqui em São Paulo, né? Porque aqui é... Lá, alqueirão, aqui é o menorzinho. Lá é quase 100 mil metros quadrados, aqui é 48 e alguma coisa, não é? Enfim. Ou é 24.400... Aqui é 24.400, então, lá é 48.800. Exato, é o dobro. É o né? dobro. Então é como se fosse aqui em São Paulo, 200 alqueires por nada, né? Então... E ele se envolveu, plantou sorgo, plantou milho, plantou um monte de arroz pra cacete, fez confinamento de gado e tal, não sei o quê. E eu me lembro que chegou um ponto que meu pai cansou e desistiu, arrendou tudo que ele tinha lá pra um cara que até hoje toca as coisas lá. Ele recebe lá um aluguel por mês. E foi exatamente o fundo, quer dizer, meu pai vendeu no fundo. Vendeu no fundo, se ele tivesse esperado, se ele tivesse segurado... mais um ano ou dois. É a história do buy and hold, né, cara? O cara compra, não, porque o mercado é pujante, porque o mercado é não sei o quê, eu vou comprar um monte de ativo, aí naquilo cai, despiroca, cai 70%, 80%, o cara fala, não aguento mais, zera. Geralmente o ponto que o cara zera é no fundo. Inclusive serve de parâmetro pra nós, né? Quando tá todo mundo zerando... Tá na hora de comprar. Tá na hora de comprar. Então, meu pai zerou na hora de comprar o agro no Brasil. Agora lá, cara, eu tinha comentado contigo aqui no off, né? Mas, cara, é soja pra tudo quanto é lado. Hoje meu pai deve ter um tanto bom lá. Cara, eu acho que tem uns 150 alqueires de terra, é 150 alqueires de soja. Na soja. Quer dizer, não é dele, né? É arrendado e tal. Isso aqui é uma coisa impressionante. Aí, antigamente, né? Eu moro no interior de São Paulo desde 1995. Ou seja, eu tô velho pra caralho. Se tu acha que tá velho. Eu nasci em 91, né? E no começo, você nasceu em 91? Nasci em 91. Caralho, que coisa. Eu já tava em 91, já tava morando... Nasci em 91. Com 14 anos de idade, você sabe que eu fui morar em Goiânia pra fazer 2º grau, né? Porque, pra quem não sabe, eu acho que eu comentei isso no primeiro podcast com o Luciano, Goiânia, pra quem mora no interior, é igual Nova York, né? Era antigamente, né? Então, tipo, se eu vou pra Goiânia, puta que pariu. É como se você tivesse indo pra Nova York. E aí não tinha lá o estudo muito bom, e era pertinho, né? Onde eu morava, era 800 quilômetros de Goiânia, era pertinho, era do lado. Do lado, né? Então meu pai falou, achou uma boa ideia pegar um menino de 14 anos e mandar pra Goiânia pra estudar, fazer 2º grau. Mas eu acho que, no fundo, foi uma boa ideia. E aí eu viajei muito de Transbrasiliana, né? Que era, eu não sei se tem hoje ainda lá em Goiás. Tem. Mas depois de um tempo você começou a viajar de avião, começou a ficar mais barato. E a gente voava pelo Centro-Oeste, pelo Tocantins, era só... Gado. Cerrado e cerradão, gado, né? aquele cerradão feio de ver. Hoje em dia é soja de cabo a rabo, é uma coisa impressionante. Soja, milho, arroz um pouco menos, já foi muito mais e tal, mas é uma coisa impressionante. Isso aí é uma coisa que tem acontecido bastante. Obviamente, o papo aqui não vai ser só sobre commodity, mas uma coisa que preocupa é justamente a entrada dessa soja no ambiente da lavoura e como é que vai ficar a nossa produção bovina, né, de carne, porque o Brasil é forte, a gente exporta carne pra caramba. Se a soja tá ganhando espaço da pecuária, como é que a gente vai começar a lidar com isso? Porque se você for olhar, tipo, o modelo Estados Unidos, por exemplo, cara, lá um confinamento intensivo de animais, né, por metro quadrado. Então, tipo, aqui a gente tem aquele estilão de deixar boi pasto, aquela extenso, que chama extensivo, né? E então, vai surgir uma necessidade que é justamente a necessidade que a gente usa para o trading, para tudo na vida, de se adaptar mais uma vez aos novos ciclos de mercado que vão começar a acontecer, justamente por causa da soja. Mas enquanto isso não acontece, você tá lá com o seu milho lá, feliz da vida, tá 4 anos, dando gain agora. Agora deu. Deu 3 stop e um gain. Mas se tiver um bom gerenciamento de risco, esse um gain já esse gain pagou os outros 3 stops. E sobrou. Então, isso aí. Então é isso aí. Cara, e você é de Goiânia mesmo? Goiânia, nascido em Goiânia, criado. No interior de Goiás, em Catalão. Ah, Catalão. Catalão, uma cidadezinha no interior de Goiás. Eu tenho parte da minha família de Catalão. Fica mais perto de Brasília ali, não é? Não, Brasília tá pro norte, então eu Catalão tá pro sul, tá viajando. Não, mas a parte da minha família veio de lá. Meu veio avô morou em Catalão. Aham. Aí depois de um tempo ele foi pra Buriti Alegre. Tá. Que é perto de Caldas Novas ali isso, e tal. E aí depois foi pra Itumbiara e acabou ficando lá e tal. Que legal. E... depois de Catalão, você mudou pra Goiânia? Depois, eu nasci em Goiânia, aí meu pai foi trabalhar em Catalão, ele foi lá, foi contratado na faculdade para dar aula lá, e aí eu mudei. Pai, professor de quê? Meu pai dava aula, eu não sei qual que era a matéria, mas era de direito, né? Ele é advogado. Advogado? E aí ele foi contratado para essa faculdade, foi para lá, e aí nós mudamos juntos, eu mudei com ele e morei em Catalão
Até meus 14, 15 anos, que aí eu voltei, a mesma história sua, eu fui pra Goiânia estudar, né? Nova York, né, velho? Exatamente, eu fui pra Goiânia estudar. Legal. Cara, Goiânia era tão peculiar na minha época, né, cara, que, tipo assim, tinha uma loja Americanas. E aí todo mundo, tipo... Mas eu acho que até hoje deve ter só uma só loja. uma loja Não, ainda mais na agora, Anguera, né? Era na Anguera ali. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Agora tá velho. Mas é tipo assim, o que nós vamos fazer no final de semana? Nós vamos nas lojas americanas comprar CD, porque vendia CD barato e tal. Cara, quando chegou o primeiro McDonald's em Goiânia, que é a cidade do carrinho de lanche, né? Que a gente chama de pit dog lá, né? Exato. Quando chegou o primeiro McDonald's em Goiânia, velho, o tamanho da fila pra ir no McDonald's, brother, eu fiquei 2 horas numa fila pra comer, sei lá, um Big Mac e tal. É uma cidade muito peculiar, mas que eu gosto bastante. E, cara... bom, aí você foi pra Goiânia, você acabou fazendo 2º grau lá? Eu fui pra Goiânia, fiz 2º grau lá, comecei minha faculdade lá, não terminei, mas... Você passou em quê? Cara, eu fiz direito, aí não gostei, fui fazer... O CG ou o FG? PUC. PUC? Porque na época era o CG. O CG, né? Católica de Goiás. Só tinha 2 na minha... Isso aí o CG, a Universidade Católica e a Universidade Federal. Aí eu fui pra Católica fazer direito, não gostei, fui fazer depois Ciências Econômicas, também não gostei, então... Não me formei em nada. Não se formou em nada. E como é que entrou, agora chegando já no assunto, e como é que entrou o trade na sua vida, o mercado? Cara, o trade na minha vida, ele entrou de uma maneira totalmente randômica. Acho que todo mundo é assim, né? Ou pelo menos a maior parte das pessoas. Eu trabalhava numa loja de pneu em Goiânia e eu vinha pra São Paulo fazer um curso de ajustamento e garantia. Não vai saber o que é isso. Mas sabe quando seu pneu bate num buraco e dá uma bolha? Porra, se sei. É uma merda. É uma merda. E aquilo ali, na maior parte dos casos, tem garantia. Né? Tipo, você vai pegar um pneu que tem uma marca legal, ele tem garantia. E aí precisa de alguém que é homologado pela fábrica ali, que tem um curso pra poder falar, não, isso aqui é garantia, não, isso aqui não é garantia. Esse cara geralmente fala assim, não, esse não é garantia. Não é garantia. Exatamente, esse é o cara que fala. Porra, acho que foi em 2015, eu comprei um carro que tinha um pneu que, enfim, foi um erro da montadora na época e tal, ele fez um pneu que tava dessa altura do chão e tal, não sei o que, então cada buraco que eu passava era um pneu a menos, aí eu sempre ia lá pra reclamar. E o cara falou, não, isso não é garantia. Porque tem um buraco, a roda amassou, então você caiu no buraco. Exatamente. E tal, não, o problema não é o pneu, é você que... Mas precisa de um cara... do Brasil, que tem buraco e tal. Enfim. Exatamente. Embora o cara vai falar sempre a mesma coisa, ele precisa de um curso pra poder falar isso, entendeu? Ele vai te falar que o problema é seu, mas... Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu vim pra São Paulo fazer um curso, só que na loja que eu trabalhava, a gente tinha feito um consórcio ali entre os funcionários, acho que é normal, né? Nas lojas ali, você fazer um consórcio pra pegar um dinheiro, e eu tinha sido contemplado no consórcio, eu tinha pegado 10 mil reais, eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Aí eu tava vindo pra São Paulo, entrei no aeroporto ali, entrei na livraria e tinha um livro lá, tipo, investir ou não investir. Eu falei, eu tô com uns 10 mil reais aqui. Investir, né? Eu vou arrumar um jeito de investir esse dinheiro, né? E comprei o livro. Esse livro é do professor Alexander Elder. Investir ou não investir. Só que ele não falava de nada de investimento. É uma bosta esse livro, porque parece que é alguma coisa... É mais, ele passa uns exercícios, você tem que escrever e ele falava de trade. Mas, assim, os livros do Alexander Elder não são uma bosta. Não, são sim. Muito bons, né? Você sabe que eu comecei também por conta de um livro que eu comprei dele. Não sabia. Como se transformar em um investidor / operador de sucesso. Esse Só o que segundo este era um livro que falei, cara, brother, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Assim, exatamente. Me inspirou pra caramba. Exatamente, foi igual eu. Eu comprei o primeiro livro, li, gerou a curiosidade, e aí no final do Investir ou Não Investir, ele mandava uma recomendação do segundo livro, que era esse, Como se Transformar num Operador de Sucesso. Aí eu, moleque de Goiânia, né, criado no interior, lendo aquilo ali, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era aqueles filmes de Hollywood, né, dos caras na bolsa, gritando. Gritando pra caralho. Eu falei, caralho, eu quero fazer esse negócio, como é que faz? Eu comecei, a viajar na maionese, eu começava a olhar e falei, cara, imagina eu fazendo essa parada, totalmente diferente da vida que eu tinha programado até então. O senso comum era fazer igual todos os meus amigos estavam fazendo, indo pra faculdade, pra UFG, pra seja que seja, fazer um curso que nem sabia o que queria fazer. Todo mundo na época fazia direito, porque era o curso que tinha, era direito, administração, economia, então você tinha que escolher um desse e ir, né? E eu comecei a fazer um monte de perguntas. Falei, cara, mas será que eu preciso realmente fazer isso? Será que essa parada desse livro aqui não pode ser uma alternativa pra mim? Eu trabalhava na loja de pneu e eu comecei a viajar. Obviamente eu era zoado por todos os meus amigos, né? Porque, hoje eu consigo enxergar isso. Normalmente, quando você tenta fazer diferente, você tenta levar para uma ótica que... Vai lá, investidor otário. Exatamente. Em vez de comprar o terreno lá, tu vai botar o dinheiro na VEG. Exatamente. Exatamente. E foi assim que começou. Eu sei o que é isso.
comecei eu não fazia day trade na época, né? Eu fazia trade. Na verdade, eu nem fazia trade, eu aprendi a comprar ação e vender ação. E a primeira ação que eu comprei foi uma ação de buy and hold, que eu não sabia nem que era buy and hold, mas eu sei porque eu segurei ela até o final. Chamava OGXP3. Então essa aí foi bem legal. Essa aí foi legal. Eu comprei a 4 e vendia, sei lá, 40 centavos. Aí meus 10 mil reais foi pro saco. Ela chegou a 20, não sei se você lembra, né? Não, mas eu já venho depois, né? Tipo, eu cheguei, ela já tava na derrocata já. E você já chegou na época que já tinha dado merda, né? Porque eu cheguei e já tava no final. Da história dela. Tava 20, começou a cair e tal. A 9, ela furou um fundo, a gente vendeu, saiu um fato relevante, ela fechou a 9 num dia e abriu a 6 no outro. A gente ganhou 33% na operação de venda. Você nem devia saber o que era venda. Não, eu devia estar chegando nessa época, eu comprei ela a 4. Então, e depois, e de 4, ela foi pra 0, praticamente, né? Eu vendi a 40 centavos. Vendi, porque meu dinheiro virou pó, né? Você sabe que, na época, esse negócio de YouTube estava chegando no Brasil, postagens, ser influência estava chegando no Brasil. E foi na mesma época que teve aquela história lá dos 30 centavos da passagem de ônibus, né? Eu tenho uma foto. Minha? Não, minha. Não sei, termina. Então, assim, o que eu fiz é o seguinte. E aí, o que virou naquela época, né, era tipo assim, não é só pelos 30 centavos. Porque era a história dos 30 centavos do ônibus, mas a gente tá na rua, não é só por isso e tal. Sim. E aí teve um dia que o OGX fechou a 30 centavos. Exatamente. Eu fiz uma plaquinha, eu lembro, a gente tava lá na Rico, na época eu era sócio da corretora e tal, aí a gente fez um vídeo que era eu no meio da corretora com a plaquinha, não é só pelos 30 centavos, falando exatamente da situação de OGX, onde muita gente que soube aproveitar ganhou dinheiro. Eu conheci realmente um monte de gente que apostou na queda e acabou ganhando um puta monte de dinheiro, porque é um negócio que valia 20 reais que foi a 0. Foi a 0. Mas em compensação, a grande massa... Tinha fórum da DVFN que os caras discutiam se a OGX ia virar. E eu tava lá lendo tudo. Essa grande massa que acreditou na história aí, que Batista e tal, porra, acabou perdendo todo o capital, né? Sim, a foto que eu tenho era no dia que bateu 30 centavos, que tava alvoroço do negócio de ônibus. Aí eu fiz uma plaquinha, tipo, não é só por 30 centavos. Também mesmo, dá pra comprar ações da OGX. Aí, tipo, na zoeira mesmo, né? Olha na brincadeira. Só, eu me lembro disso. Isso deve ter sido 2013, 2014, é mais ou menos isso? Acho que antes, não? Eu não sei. Acho que, não sei, mas é por aí. Bom, os 30 centavos eu me lembro, eu já tá magro. E porque antes eu fazia muito exercício, eu fiquei um pouco... Você já deve ter visto foto minha. Então, pode ser que seja 2013, talvez, e tal. Não sei. Eu não lembro também. Pode ser, mas é por ali. Por ali. Então, foi uma experiência terrível. Começou com o pé esquerdo, né? Perdeu seus 10 mil. Eu não sei se comecei com o pé esquerdo ou comecei com o pé direito. É melhor começar perdendo. Né? Já parou pra pensar? Porque, tipo assim, me ligou uma luzinha. Porque se dá certo, eu ia ficar grandão, eu ia crescer. Falando, agora é só apertar, comprar aqui e já era. Né? Obviamente, eu não tinha grana pra colocar, mas o que eu tinha foi embora. Né, com a GX, eu tive que trabalhar de novo, eu continuava trabalhando, né? Comprar mais consórcio, ver se era comprar. Exatamente. Fiquei mais um tempo na loja de pneu e tal. E aí, mas eu acredito muito nessa parte que as pessoas começam quando o mercado tá subindo, né? Ninguém vem pro mercado, ninguém tá lá na casa dele, vem agora que o mercado tá caindo. As pessoas começam a se interessar por bolsa e por ações e por investimentos quando o mercado tá subindo, né? Quando começa a subir, rasgar topo um atrás do outro, é que a galera vem. A gente bate recorde de CPF na bolsa, etc. Obviamente eu não tinha consciência disso na época, mas a questão é, será que isso é o movimento certo? Fazendo uma analogia. Comprar nas máximas das máximas? Eu aproveito a tendência. Ok, mas e quanto que eu tô pagando por isso? Né? Hoje eu tenho consciência, na época eu não tinha. Meu dinheiro virou pó, e aí? Se eu estivesse ganhando dinheiro, né? Como que seria a minha reação? Então, como foi o contrário, como eu perdi o que eu tinha, aquilo me deixou numa sensação de ter me provocado. Porque eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro? Dá, eu vi ficar positivo. Então, eu só preciso aprender, eu preciso melhorar. Como? Aí você começa, na época não tinha tanto conhecimento igual tem hoje, na época não tinha conteúdo tanto igual tem hoje, né? Tinham poucos. Talvez sejam até melhores da quantidade que tem hoje, que antes era mais filtrado, né? Então, o que eu falo sempre é o seguinte, quando eu comecei não tinha porra nenhuma. Nada. É um troço terrível.
hoje tem tanta coisa que o problema não é o conteúdo, é você saber filtrar o conteúdo para não cair na lábia de um pau no cu que vai ficar falando um monte de merda pra você e você vai acreditar que vai ficar milionário e tal. Então, se você souber peneirar, cara, você tira muita coisa boa da internet. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ajudar bastante as pessoas que vão assistir isso aqui. Você que é um cara experiente, anos na minha frente, já viu muito mais coisa que eu. Não, anos mais velho. Na frente eu não sei. E de experiência, para. Como que um cara que tá começando, ele pode filtrar um conteúdo bom? Cara, primeiro, porque é o seguinte, a gente, todo mundo que produz conteúdo precisa chamar a atenção de alguma forma. De alguma forma do cara que tá ouvindo, né? E aí, todo conteúdo, ele tem que ter uma promessa para que seja interessante. Pra pessoa saber o que ela vai aprender ali e tal. Né? Você precisa prestar atenção na promessa. Se a promessa for facilidade, ficar rico, rentabilidade garantida ou qualquer coisa desse tipo, é lixo, joga fora porque é o melhor que você vai fazer. Se a promessa é isso aqui não é fácil, mas pode ser que seja para você. Olha só, dá atenção ao trade, mas também ao gerenciamento de risco. Então, se você souber olhar para a promessa ali daquele vídeo, daquele conteúdo, e souber, tipo assim, o que separado, o que é sonho, do que é maluquice e tudo mais, do que é uma coisa que parece ser verdadeira, cara, 90% do trabalho já está feito. E é claro que depois tem que atender o teu perfil, porque, por exemplo, eu falo principalmente de swing trade. Eventualmente, vai ter gente que fala, cara, não é isso que eu quero day trade, então não é com o André que eu vou me aconselhar. Sim. Perfeito. Vai ter gente que quer criptomoeda. Ok, então não é com o André que ele vai se aconselhar. Agora, se for swing trade, uma coisa séria, o cara que aposta numa maratona e não numa corrida de 100 metros e tal, de repente é comigo que... Então, esse filtro você faz na promessa. Sim. Então, quando a promessa é uma coisa mirabolante, você já cai fora. Né? Então, eu acho que, assim, mas entendo eu que é muito melhor excesso de conteúdo do que você ter que filtrar do que não ter conteúdo nenhum. Do que não ter conteúdo. Cara, não ter conteúdo nenhum é desesperador, velho. O meu era pouco, o seu era nenhum, né? Então, tipo assim, você quer aprender? Vai. Então você enfia a ordem no mercado e vai aprender na marra, tomando stop, tomando gap, tomando stop sem saber o que é stop. O que é stop, por que a corretagem é tão cara, por que não funcionou o stop, por que pulou, o que é gap, o que é venda descoberto, o que é um aluguel de ações. Tudo isso sozinho, não tinha aula de nada. A gente teve que descobrir isso sozinho. Cara, quando eu comecei a operar mini contratos, a gente vai chegar lá um tempo depois, uma ordem de mini contrato era R$5 na XP. Era 5 para ir, 5 para voltar. 5 na compra e 5 na venda. E dane-se aí. E dane-se. Não existia opção. Então, mas por enquanto, na nossa história, você ainda está no mercado de ações. Foi ali que você começou e você ficou por um tempo ali. Fiquei por um tempo assim, né? Eu fui juntar dinheiro de novo para poder colocar. E aí eu fui atrás de conhecimento. Eu falei, pô, eu já vi que dá para ganhar. Agora eu preciso entender como é que eu faço. Porque eu não é só comprar e ficar esperando o negócio subir. E aí, cara, eu fui atrás de curso, pesquisava no Google, mas não tinha, assim... Poderia até ter, mas eu também não sabia, não era tão acessível assim. E aí encontrei um curso que tinha lá, fiz o curso. Era basicamente um setup que era assim, você botava um candle de 60 minutos, se romper pra cima, compra, se romper pra baixo, vende. Stop na polaridade oposta. Esse era o setup, primeiro setup que eu aprendi na minha vida. Gráfico 60 minutos. Fechou o primeiro candle, rompeu pra cima, compra. Do dia, você tá falando? Não, dos 60 minutos. Então, mas no dia. No dia. Fechou a primeira hora ali, ações AB10. Fechou pra cima, compra, pra baixo, vende. Era o primeiro setup que eu aprendi. Caralho. Era isso aí. O nego vende qualquer coisa. O stop era caro pra caramba. Sim, até porque quanto mais volatilidade tem, mais caro fica esse stop. Era caro pra caramba, ele vinha na mínima só pra... Enfim. E o pior de tudo, né? Que a primeira hora do mercado é a pior hora de toda. Né? O primeiro candle é um candle que não tem confiança nenhuma, mas tudo bem. Exatamente. Lá. E aí, cara, eu fui tentando nesse setup, eu até conseguia ganhar um dinheiro, mas tomava stop e muitas vezes o que acontecia? Eu percebia que o mercado ele me dava o stop e voltava. E aí, qual que é a brilhante ideia genial que vem na cabeça de qualquer pessoa? É tirar o stop. Só tirar o stop. Só toma stop quem usa stop. E aí vem pro segundo momento que eu perco, não eventualmente o tanto de dinheiro que eu perdi em OGX, mas ainda em ações, eu perdi o meu dinheiro ali que eu tinha juntado.
fazendo esse setup. E, pô, eu acho que o mosquitinho do mercado, depois que ele te pica, acho que você nunca mais desliga da sua cabeça, né? E por enquanto os caras da loja de pneu têm razão, né? Olha lá o otário lá, já perdeu 2 vezes o capital. Eu era chamado de menino da OGX. Que eu tinha torrado o dinheiro do consórcio e tava pagando ainda, né? Por causa de OGX. Eu chegava nos lugares, meus amigos, o pessoal da loja, olha os caras da OGX chegando aí. E era zoeira em cima de zoeira. E eu ficava puto, porque eu não tinha resultado pra falar, né? Não tinha nada pra mostrar, eu só me ferrava. E aí foi quando, lá em 2000 alguma coisa, eu navegando no YouTube, eu vejo um cara que você conhece com um vídeo estranho, chamava O Mundo dos Mini Contratos. Eu falei, que porra é essa? E aí botei pra assistir. Aí eu botei pra assistir e comecei a olhar, mas o cara falava uns negócios muito loucos, totalmente diferente do que eu tava acostumado. E ele apresentou ali, né, o Igor, ele apresentava ali os mini contratos, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Que eu conseguia operar com menos dinheiro, que eu conseguia ter ganhos mais expressivos, justamente pelo que eu conheço hoje, né, você sabe, alavancagem. Que eu não tinha a menor noção na época. Que eu conseguiria colocar menos dinheiro e operar um volume financeiro talvez maior ou igual o que eu até então tinha operado, né? E aí começa a minha história daqui pra frente com futuros. Tá, Igor Rodrigues Luiz, sim. Que ele gosta de ser chamado de O Mago. O Mago, Enfim, mas tudo bem, eu consigo entender. E junto com a Aliac, lá são os meus 2 irmãozãos no mercado e tal, não sei o quê. E aí começa a minha história... Você lembra que ano que foi isso, mais ou menos? Cara... 2016? Não, antes. Antes? Acho que é 14, não? 2014, pode ser. Foi a hora que o Igor... Ele fazia da casa dele, você vai lembrar. Sim, mais ou menos sim. Porque nessa época eu já tava na Rico, né? Mas ele sempre foi mais arredio e tal, não sei o quê. Então era da casa dele, algumas vezes sem camisa, né? Que é coisa do Igor, né? E tal. Mas é um cara espetacular, né? E assim, eu conheci poucos traders que tem a coragem que o Igor tem de abrir uma posição, dane-se, perto de 1.000, 2.000 pessoas e tudo mais. Não é fácil. Não é fácil. E ter tanta desenvoltura e, tipo assim, tem um dia que vai mal e tá tudo certo, e tem um dia que vai bem e tá tudo certo, né? Eu já fui almoçar com o Igor, porra, numa churrascaria, a gente comendo, porra, nos lugares mais tops de São Paulo, e o cara comprado ou vendido com 100 contratos de índice, de mini contrato de índice, talvez, né? E almoçando com a gente e gerenciando aquilo via celular. Mas não hoje. Hoje é mais fácil. Tô falando disso de, tipo assim, 2016, 2017, 2018. Que não tinha nem profit direito. Exato. Era no app do home broker da corretora, exatamente. Que era o primeiro app que tinha, travava, que era uma bosta. Caía e tal, não sei o quê. Mas, enfim. Aí começa a minha vida ali com os mini contratos, né? Que eu conheci pelo Igor. Cara, dali pra frente foi uma nova fase, uma nova jornada, porque eu precisava de tempo, eu tinha na minha cabeça muito claro que eu falei assim, cara, eu preciso de tempo pra entender, pra estudar, eu fui atrás, eu não lembro os cursos que eu fiz na época, mas eu fiz curso na época pra aprender e etc. E ali foi me desenvolvendo, até que chega um momento que, tipo assim, eu era muito novo ainda, né, eu acho que nessa época eu devia ter o quê? 20, 21 anos. E aí... eu não tinha custo de vida nenhum, morava na casa dos meus pais, né? E chega num ponto que eu viro e falei assim, eu preciso sair dessa loja de pneu. Eu cheguei à conclusão que eu falei, cara, eu preciso de tempo pra eu estudar nesse negócio. Esse negócio tem futuro, esse negócio pode ser uma coisa que faz sentido pra mim, que eu posso ganhar minha vida nisso daqui. Eu não quero trabalhar com pneu, eu tô lá, né, pra ganhar um dinheiro. E não quero fazer ajustamento e garantia pra ficar falando, pô, André, seu carro você bateu lá, o problema é seu. O problema é seu, dane-se. E aí... eu falei, cara, eu vou conversar com meu pai, né, pra ver se ele me dá uma moral aí pra eu poder sair dessa loja. Ele virou, falou, você tem sua casa, você mora aqui, né, paga nada, você tem comida aqui, tempo que você precisar, pago suas coisas tudo, agora, dinheiro, se você quiser, você tem que trabalhar. Eu falei, pô, então tá bom. Aí eu fui, fiz as contas, quanto que dava o acerto se eu saísse da loja na época, beleza, pra mim dá pra eu começar no trade aqui e eu vou me virando. Por quê? Eu falo isso hoje numa situação porque eu vejo pessoas, por exemplo, que tem uma estrutura de vida. O cara tem mulher, tem filho, tem não sei o quê, e quer fazer, né, às vezes escuta isso, fala, é só fazer isso. Não, eu fiz na época, eu tinha 20 anos, 21 anos de idade, eu não tinha um passarinho pra dar água, né, eu não tinha... se der errado, tá tudo bem. Se der errado, tá tudo bem. Eu não tinha nada, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha casa, comida, tudo pago, né?
E eu tinha um dinheirinho que tinha guardado ali, eu já tinha um ano de experiência, de experiência tomando ferro, não era experiência boa. E eu falei, cara, eu vou estudar, vou juntar o que eu tenho aqui e vou começar. E no começo, que eu parei e me dediquei a isso, a pressão veio de uma maneira muito forte. Porque eu tinha a necessidade de rentabilizar dinheiro e não funcionava. Não funcionava. Só que eu conseguia controlar, eu já tinha sido apresentado um negócio chamado stop, então eu conseguia controlar meus prejuízos. No começo era mais empatar para menos do que sobrar alguma coisa. Né? Então eu virava a noite estudando, tentando melhorar, tentando entender técnica. E eu nunca fui pelo padrão ali de falar assim, eu vou te ensinar um padrão aqui, você segue. Eu sempre levei a minha cabeça a tentar entender aquilo que você estava me explicando. Eu queria entender o que passava na sua cabeça. Né? E não simplesmente, você compra quando fizer isso daqui. Pô, mas por que fez isso aqui? Eu sempre fui um cara que questionou muitas coisas. Tá bom, quando você fizer essa barra que você vai comprar. Eu falei, tá bom, mas por que eu vou comprar? E aí eu comecei a entender do movimento do mercado, etc. E, André, não vou te falar que eu ganhei muita grana nessa época. Não. Mas eu consegui fazer o meu dinheiro começar a aumentar. E como eu não tinha custo nenhum, eu conseguia tirar um dinheirinho pra mim, fazer uma coisa, sair, etc. Até que as coisas começam a melhorar com o passar dos anos. Eu começo a me alavancar, a operar capitais maiores ali pra grana que eu tinha na época, que não era muita coisa, era... depois de um ano, era 10, 15 mil reais, entendeu? E aí minha vida no trade começa a acontecer, eu começo a dar sequência, estudando, até que em 2016 eu resolvo mudar pra São Paulo, do nada. Falei, cara, eu acho que tá lá. Cara, eu não sabia que você tinha morado aqui. Eu morei aqui 1 ano e meio. É mesmo? É. Eu falei, tá lá, eu preciso encontrar com esses caras. Na época eu fiquei amigo do Alisson, do Neto, você conhece? Grandes pessoas. Exatamente. Meus amigos, pessoas que eu adoro. Aí eu falei, cara, eu preciso ir pra lá, preciso ficar perto, preciso... E realmente eu aprendi muito com todas as pessoas. Graças a Deus, eu acho que eu dei muita sorte que passaram pessoas muito boas na minha vida, pessoas que me ensinaram bastante. Eu aprendi muito com você não sabe disso. Você não sabe disso, mas eu aprendi muito. Às vezes não a modalidade como você opera, mas sim a visão do mercado. Eu não queria saber o que o André faz, mas eu queria saber como você lê o mercado. Assim eu aprendi com o Igor, com todo mundo que passou pela minha trajetória. Eu acho que uma das coisas que fez o meu caminho ser mais fácil foi... Quando que você esteve aqui em São Paulo? 2000? Eu mudei pra cá final de 2015 e 2016. Cara, nessa época também foi uma época de muito aprendizado, porque a gente ficava tudo junto. Na verdade, eram 2 salas, mas ficávamos nessas 2 salas. Eu, o Igor, o Aliakin, o Danilo Zanini, que você deve conhecer. Sim, menos, mas sei quem é. O Alisson, sim. O Neto, o Góes, o Bo Williams, o Rafael Figueiredo. Uhum. Ai, gente, eu tô esquecendo. O Rafi. Enfim, e com certeza eu também tô velho, eu tenho direito de esquecer o nome e tal, mas com certeza mais gente ali. Cara, que hoje os caras que são os caras com mais experiência em relação a trade e tal. Cada um na sua. Tem um que foi pro lado de opções, o outro foi pro lado de dólar, outro. Mas são os caras que tem muito. A gente ficava na mesma sala. E, cara, como eu aprendi nessa época, né? Porque foi assim, o Roberto Indec veio um pouquinho depois que nessa época ele tava na Rico, aí em 2017 ele já veio pra cá e tal, mas nunca foi o cara do trade, foi o cara que organizava tudo isso, né? Sim. Porque ali, trader, esse monte de trader junto tem ego pra cacete e tal, não sei o que. O Roberto Indec foi sempre o cara que arrumava tudo e tal, Exatamente. Não sei o que. Então era todo mundo junto. Eu também aprendi muito nessa época, né? Porque eu via... Porra, de gráfico, modéstia à parte, faz 20 anos que eu mexo com isso, é difícil alguém que fale de um indicador que eu não conheço, ou de uma situação que eu não conheço, ou de uma oportunidade que eu não já tenho estudado e tudo mais, né? Mas aí eu conheci, por exemplo, o Alisson e o Neto. Aí eu ficava do lado do Neto, e o Neto falava, porra, o dólar vai subir porque não sei o que e tal. Aí eu olhava pro meu gráfico, o gráfico não tava dizendo nada. Eu olhava pro Neto... Falava, berrando, loucura. O que o Neto tá vendo esse cara? Que tá louco. Daqui a pouco o dólar subiu. Eu falava, cara, o que esse cara viu? Que coisa. E tipo assim, aí você vê isso 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, você fala, cara, esse cara sabe o que ele tá falando de verdade. Eu não consigo enxergar o que esse cara tá falando, mas o que tem ele alguma tá coisa falando aí. É uma coisa espetacular. Mas era além do gráfico, né? Assim, além do que eu conseguia ver e tudo mais. Então foi uma época de muito aprendizado. E aí, finalzinho de 2015, 2016 foi quando eu venho pra cá.
E aí, André, quando eu vim pra cá, eu comecei a me relacionar com mais pessoas, não só com pessoas mais experientes, mas também com pessoas que estavam começando, até mesmo pela abertura. Que é muito bom. Que é muito bom. E eu comecei, uma característica que eu sempre tive também foi prestar atenção nas pessoas que não estavam dando certo, até mesmo nas minhas operações erradas, eu sempre gostava de estudar elas, entender e filtrar. E aí, cara, uma das coisas que fez bastante sentido pra mim na época, pô, técnica eu não sabia todas, mas eu já tinha aprendido boas técnicas. Ganhar dinheiro, eu já ganhava dinheiro de maneira consistente na época. Mas eu sentia que os meus dias de prejuízo, eles eram mais fortes. Às vezes eu passava, eu tenho uma estatística que eu acho que eu nunca mais consegui romper desde essa época. Foram 42 dias ganhando dinheiro, todos os dias. Só que eu não entendia na época, embora eu já estivesse ganhando grana, que eu passei 42 dias ganhando porque eu negligenciava vários desses dias um cara chamado gerenciamento de risco. Então, muitos dias eu tinha ali uma exposição muito alta ao risco, que o mercado voltava ou eu fazia alguma loucura e fechava positivo. Então, esses 42 dias, pra mim, eles representavam uma coisa que não é que não era real. Verdade, né? Era. O dia que der merda, o 43º deve ter sido... E ele chegou e foi uma pancada. Inesquecível. Exatamente. E aí foi um dia que, eu perdi muita grana para o que eu tinha na época. O tamanho de capital que você tinha, né? Cara, eu perdi 50 mil reais num dia. Eu deitei no chão e falei assim, cara, não é possível. Não é possível. Isso assim, operando futuro, alavancado. Por quê? Porque esse dia ele ia chegar. Ele ia chegar. Só que como eu tava... tava super confiante que eu tava ganhando 42 dias, já sou o cara, eu domino isso aqui, não sei o que, tal. Negligenciando uma série de coisas, deixando de stopar a operação, fazendo médio, todas essas cagadas que todo mundo já fez. Até chegar o dia 43, né? O 43º. Que foi o dia do stop, e aí eu comecei a prestar atenção muito nas pessoas que eu tava convivendo e vendo que o problema de todo mundo era o dia que perde. Então... Quando alguém fala, André, como é que faz pra ganhar? Eu falei, não, isso eu nem quero te ensinar, porque isso aí todo mundo consegue ganhar, porque qualquer imbecil, no dia, ou sobe ou cai. Exatamente. Ou seja, você tem 50% de chance de acertar a direção. Ou você vai ganhar. O segredo, então, ganhar, você vai ganhar, boa parte dos dias. O segredo é saber perder pouco e admitir que não é teu dia. E no dia bom você ganha muito, né? Então, sim, depois de 42 dias fazendo de tudo pra ganhar, deve ter chegado a lição que é, tipo assim, nesse dia aqui eu perdi, sei lá, eventualmente até o que eu ganhei em 42 dias eu perdi num único dia. É provável que tenha sido, se não foi isso, capaz que foi mais, os 50 mil. Mas a questão que eu me lembro bem é o seguinte, você tocou num ponto interessante que é a premissa básica de tudo que eu estudei dessa época pra cá. Você tem 50% do mercado subir ou cair. Exato. Essa é a minha tese de estudo que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, que é o que eu executo. Eu parto da premissa que eu tenho 50% de chance de uma operação estar certa dando lucro ou errado dando stop. Então, daí, eu preciso fazer a matemática funcionar para mim. Por quê? Eu entendi ao longo desses anos que eu não tô nesse mercado para performar de maneira de acertar trades. Eu tô aqui para performar de maneira de ser eficiente quando eu acerto e cortar rápido quando eu erro. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Falei, cara, se eu me cobrar a performance, por exemplo, em 2016, que eu tava mais próximo ali do Neto e tal, do Alisson, eu comecei a me cobrar uma taxa de acerto muito alta para justificar meus trades. Por quê? Eu tinha quando eu acertava, eu ganhava, vamos supor, sei lá, 50 reais, mas quando eu perdia 100. Então eu precisava... Você precisa acertar 2/3 para zerar. Eu precisava performar muito, senão eu não conseguia ganhar dinheiro. Então eu tinha essa necessidade de performance alta. Só que isso foi caindo por terra, quanto mais passava, por quê? Eu entendia que, às vezes, eu fazia 10 trades, e 2 eu perdi os 10. Eu falei, cara, mas eu tô me matando, tomando risco pra caramba na cabeça, e 2 trades que deram errado já me levou tudo, e fora taxa, etc. Eu falei, eu preciso inverter isso. E é aquilo que você falou, é tão simples e óbvio que a gente não consegue ver. Eu falei, cara, tá... E se eu começar a perder 8 trades e os 2 que eu fizer pagar a conta dos 8 e sobrar, né, minimamente mais inteligente, mais lógico, eu me esforço menos, eu tomo menos risco, e aí que vem a base dos 50% para que eu não precisasse me cobrar em cima de performance de acerto e sim na performance do risco-retorno, que é o que eu faço há muitos anos até hoje.
Eu priorizo o quê? Às vezes eu pego o relatório, eu não gosto de ficar postando, mas você sabe como é que é o mundo da internet, né? Então, aí às vezes eu posto relatório, os caras olham e falam assim, cara, você tem 40% de acerto? Eu falo, é. E você ganhou dinheiro pra caralho? Tipo assim, isso é terrível. Quando o cara chega, não, mas qual é a porcentagem de acerto da sua estratégia? Eu falo, cara, eu não vou nem te responder, porque qualquer resposta que eu te dê aqui não vai fazer a mínima diferença, porque não dá pra saber se um cara ganha ou perde com o passar do tempo ou pelo índice de acerto. Porque, assim, fórmula, matemática, e tá, não discute comigo porque é matemática, entendeu? O retorno de investimento ao final de 100 operações é quantas operações você venceu vezes o que você, em média, ganhou em cada uma dessas operações. Menos quantas operações você perdeu vezes o que, em média, você perdeu em cada uma dessas operações. Média de lucro, média de prejuízo. Exato. Então, por exemplo, eu acertei 50% do tempo, mas cada vez que eu acerto, eu ganho R$100. Menos eu errei 50% do tempo, mas cada vez que eu erro, eu perco R$50. Ou seja, você teve um retorno de investimento positivo. Sim. Ah, não, eu acerto 90% do tempo, só que cada vez que eu acerto, eu ganho R$100. E cada vez que eu perco 1.000. Pronto, perdeu. Acabou. Você perdeu. Você acertou 90% do tempo e perdeu. Aí você vai lá dar uma explicação que resolve a vida do cara, igual essa que você acabou de falar aqui, que vai resolver o problema da vida do cara, aí ele fala assim, mas qual que é o sistema que você usa? Você nem falou de sistema. Qual que é o sistema? Cara, não interessa, não interessa qualquer um. Sistema. Eu compro quando o cachorro late e vendo quando o gato mia. Exatamente. Pronto. Se você tem um retorno de investimento ao final de 100 operações que dá um retorno positivo, é cuidar do gato e do cachorro pro resto da vida eles estarem lá latindo e miando e você ganhar dinheiro com isso. Só que é tão simples e tão óbvio que o cara olha e fala, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não pode ser isso. Não pode, tem mais coisa aí. Né? Porque é tão simples e tão óbvio que você olha e fala, não, tem mais coisa aí. Mas você sabe que eu faço minhas mentorias, imersões e tal, não sei o quê. E aí o cara sempre ganha um período para ficar me acompanhando e seguindo as minhas indicações. E a provocação que eu falo é o seguinte, eu quero que você me questione. Por quê? Eu te explico uma coisa simples, você fala, não, pra esse cara ter esse resultado que ele tá me mostrando, não é possível que ele use coisas tão simples. Então, quando eu passar uma operação, né, olha, aqui tem uma operação, você tem que pegar isso aí e comparar com as estratégias que eu tô te mostrando aqui, que são simples. Né? Porque o meu histórico, o meu track record é construído em cima disso. Então, se eu te falar de alguma coisa que eu não te expliquei aqui, você reclama, tá? Porque, porra, como é que você vai me dar um curso e você depois vai indicar um troço que não tem nada a ver com o que você me explicou? Não tem nada a ver com o que você me ensinou. Então, me cobrem. Então, vai lá e, cara, cada indicação que eu der, você vai lá e deschava e vê se, por acaso, eu falei alguma coisa que eu não te expliquei aqui. Porque, cara, tudo que eu faço para ter o resultado que eu tenho, que é um bom resultado, né, no swing trade, é um puta resultado, acima do que rendeu o Ibovespa e tal, é em cima dessa coisa simples que você tá aprendendo aqui. E é natural, né? O resto é só gerenciamento de risco. Igual, por exemplo, eu conheço seu canal do YouTube, já assisti bastante seus vídeos. Tem tanto conteúdo bom lá, que a galera não por ser gratuito, a galera não valoriza. Mas tá tudo certo. Tem muita coisa lá que você fala que faz total sentido, podia mudar, podia resolver o problema que o cara tem ali na hora, mas é porque é gratuito, não resolve. Por exemplo, o cara tá ouvindo a gente aqui agora. Isso que a gente tá falando, cara, muda o jogo do cara. Então, mas Paulinho, eu vou te falar uma coisa, assim, eu devo ter 2.500, 3.000 vídeos no YouTube, né? Eu também, às vezes, tenho essa impressão, porra, eu falo, ninguém me escuta, né? Mas é engraçado que, tipo assim, a gente tá com esse podcast começando aqui, que é um podcast que eu quero bater papo, como a gente tá batendo aqui, pra falar de um monte de coisa, inclusive de trade. Mas não só disso. E tem lá o Gamecast que a gente já fez, sei lá, quase 200 episódios, entendeu? Olha que engraçado, né? Eu acho que o que eu falo ninguém escuta. Parece a Voz do Brasil, né? Que é obrigatório, mas ninguém escuta e tal. Mas, cara, todo mundo que vai lá fala pra mim, porra, o primeiro vídeo, ou um vídeo que eu vi... Acaba que, no final das contas, a gente insiste tanto em coisas simples, em uma coisa bem feita e tal, que o que você fala... você acha que não tem, mas no final das contas alguém escutou e aquilo foi importante em algum momento, tipo assim, da outra carreira. Sim, então, no final das contas, acaba valendo a pena você
Fazer o trabalho mais difícil. Fazer o trabalho mais difícil, que às vezes é chato e tudo mais, mas acaba valendo a pena, assim. Depois de um tempo acaba valendo a pena. Então eu nem acho ruim isso aí. Eu acho que, tipo assim, tá tudo bem. Eu tô fazendo o trabalho mais difícil, falando de coisas simples. Nem sempre é fácil de ver no primeiro momento e tal, mas acaba valendo a pena. Coisas simples, por exemplo, que é uma lógica que eu buscava, que era indicadores, né? Na época eu achava que indicador... Antes ali de 2016, eu acreditava que o meu problema era... Antes de eu me encontrar com gerenciamento de risco, o meu problema é que eu não tinha encontrado o indicador... O indicador ainda, né? O ideal. Né? Na época, falando de Igor, o Igor usava o MACD, o fulano usava outro, enfim. Cada um usa uma coisa. E eu falava assim, cara, eu preciso encontrar aquele indicador. Sempre, o santo grau. O santo grau. Sempre eu acho que o trader, o cara que tá escutando a gente, ele quer procurar... A varinha mágica. A varinha mágica, aquele que acerta. E eu tenho hoje pra mim a varinha mágica, que é o gerenciamento de risco, né? Só que ele não acerta. Na verdade, eu erro muito. Eu erro pra caramba. E tá tudo bem, desde que eu tenha consciência que eu vou errar. Porque o que eu vejo é assim, a pessoa que tá procurando indicador, que tá procurando a varinha mágica, ele tá sempre na expectativa, sempre que ele abre um trade, ele tem a expectativa de ganhar. Óbvio, né? Não sou hipócrita, ninguém faz um trade pra perder. Exato. E é legal ganhar, né? É legal, é gostoso ganhar. Joga a energia do cara lá em cima, ok. Mas quando você vem preparado pra perder, por mais que você não queira, se der errado, você já sabe, pô, eu já sabia que, né, que poderia acontecer. Agora, quando você joga a sua expectativa lá em cima, achei o indicador, não sei o que, vai subir, e não sobe, aí é onde começa os problemas, começa a cancelar stop, começa a fazer médio, começa... Eu tiro completamente o foco da operação que tá fazendo, porque eu acho, cara, que é um absurdo você se preocupar com a próxima operação, porque ela é uma fração do que você vai ser daqui a 6 meses, entendeu? É uma fração tão pequena que, cara, não faz sentido você se dedicar muito tempo a ela, né? Então a próxima operação é só a próxima operação. Virão 1000 operações nos próximos 6 meses para um cara que opera muito. Para mim, sei lá, virão 50 operações. 50 operações. Então, uma operação é só uma operação. Então, quando você tira esse foco da próxima operação, é muito mais fácil seguir as regras. Né? Sim. Agora, a gente está falando dessa construção e a gente já está chegando no momento em que as coisas começam a fazer sentido, né? Mas imagino que de 2016 até 2023, né, muita são coisa 7 anos, muita coisa. Cara, 7 anos é coisa pra caramba de trade, né? Porque, 2016 foi quando o mercado começou a subir, mas a gente teve queda por conta de Covid, mercado mudando, corretagem vindo para zero, ou seja, facilitando a vida do cara, você se intensificando com o índice dólar, mais índice, né? Mais dólar. Mais dólar? Mais dólar. Cara, eu não consigo entender porque alguém gosta de dólar, mas tudo bem, a gente conversa daqui a pouco. Inclusive eu tô comprado em índice. O índice hoje. Ah, é verdade. Eu tô comprado em índice. Desde ontem. Né? E os caras me xingando e eu bloqueando gente. Porque eu comprei índice e postei. Falei, eu comprei índice. E o índice despencou. Aí os caras, e aí, irmão? Cadê a operação do índice? Eu postei o stop. Aí os caras lá, eu falei que ia subir. Eu tenho uma raiva disso. Mas eu não dou moral mais. Eu começo só a bloquear. Bloquear. Então, você ainda tá nele, né? Ok, eu tô comprado ainda. Então, hoje, especificamente, eu também amanheci com essa cabeça de que o índice poderia subir. Não tá subindo por enquanto. Mas eu tô torcendo pra ti. Obrigado. Porque eu tô comprado no swing trade também, então... Não, mas o meu é swing também. É o swing também? Então ótimo. Swing. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, quer dizer, na verdade você deve ter passado por uma evolução danada, né? Porque, tipo assim, o mercado de 2016... Era outro. Era completamente... Por exemplo, em 2016 dólar o dólar variava 20 pontos por dia. Hoje o dólar varia 20 pontos por candle. 20 pontos por dia, assim, era dia volátil. É dia volátil, né? Porque normalmente era o quê? 10, 12... na época que o Banco Central segurava a variação do dólar e tal. Você tinha que carregar uns lotão, porque até é um ponto interessante da minha história que nós vamos chegar justamente por causa disso. Comecei a operar em 2016, operar com gerenciamento de risco, eu comecei a me desenvolver nessa área, eu enxerguei de novo, falei, cara, aqui é onde está o pulo do gato, para eu conseguir ampliar, ganhar dinheiro, fazer minhas coisas, vai ser nisso daqui. E aí eu tinha uma visão de operacional de gráfico muito boa, que eu vim aprendendo ao longo do tempo, eu juntei com o fluxo que eu aprendi com os meninos na época, para entender justamente aquilo que você falou, por trás do gráfico. Sempre me interessou mais o por trás do gráfico. Hoje eu uso um gráfico para operar, não uso o fluxo propriamente dito, o book, aquela loucura, mas eu sempre estou olhando para trás.
pro movimento. O mercado subiu pra caramba. Pô, eu não vou comprar aqui, vou esperar um recuo. E toda essa filosofia. Juntei com o gerenciamento de risco. Só que na época, eu tinha necessidade de operar lotes muito grandes, porque o mercado... A variação era pequena. Era pequena, então eu vim de um operacional de muitos lotes. É importante que a gente pontue esse negócio aqui. Cara, 2016, pro dólar variar 20 pontos, precisava acontecer uma notícia, um estrago e tal, não sei o quê. Hoje o dólar varia, sei lá, 70 pontos por dia, 60 pontos por dia, dia normal. 100 pontos por dia, num dia muito... 150. 150. Cara, esquece isso. Assim, chegou um ponto que 10 pontos por dia era uma variação já boa pro dólar. Só pra galera que tá escutando entender. O dia que varia 150 pontos hoje era o dia nosso de 20 pontos na época. Né? Então, para você ganhar dinheiro com dólar naquela época, você tinha que ter lotes grandes. Porque, pô, você imagina, varia um ponto. Um ponto são R$10. Então, se você não tivesse pelo menos ali 30, 40, 50 lotes, né? Não dava um financeiro legal. Então, eu sempre fui um cara de operar lotes maiores, porque o dólar pedia lotes maiores. Né? Ele não tinha uma volatilidade tão grande. E era totalmente controlado, com gerenciamento de risco, mas eram lotes grandes. Até que a gente entra ali em 2000 e impeachment da Dilma era 2016. Início, fevereiro de 2016. Começou o bafafá, né? Depois, eu não sei quando que aconteceu, mas foi a partir daí. Exatamente. E ali começou a volatilidade. Um pouco de loucura de um iniciante, um pouco de falta de juízo, né? Experiência. Até porque você já não era iniciante mais. Não era. Mas hoje eu acho que eu não teria coragem de fazer o que eu fazia na época. Exato. E provavelmente você ganha menos do que você ganhava na época. Sim. Mas, tô falando em média, porque você opera lotes maiores e tal. Mas, cara, o risco de quebrar que você tinha lá atrás, você não tem mais, porque você limou um monte de coisa na tua estratégia. Entendeu? Mas assim, começou uma volatilidade, eu tava acostumado a operar lote grande, só que era assim, os mesmos 30, 40 lotes que eu tinha, que antes dava, sei lá, R$800, R$1.600, eles começaram a virar 10 mil. Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Eles começaram a virar 10 mil, porque o mercado começou a ficar louco. Era pra cima e pra baixo, era um tiro pra cada lado. E aí começa a minha segunda etapa, que era começar a baixar a alavancagem, porque eu falei, cara, isso aqui que tá acontecendo não pode ser real. Mas eu ganhei uma grana nessa época, do impeachment, da loucura ali. Só que eu tinha medo de continuar fazendo e perder, mais uma vez, aquilo que você ganhou. Aquilo que eu ganhei. E aí eu comecei a chegar à conclusão num terceiro nível meu como trader, que era a exposição ao risco. Porque antes pra mim era contrato. Um contrato a 40 contratos é a margem vezes o 40. E aí eu comecei, num segundo momento, que é um outro papo chato, que é falar, pô, quanto vale um contrato? Um contrato de dólar são $10 mil. Pô, então eu tô exposto aqui com... 40 contratos a $400 mil. Eu nunca vi $400 mil na minha vida, mas eu tô girando lote o dia inteiro. O volume financeiro disso, cara, tá errado. Né? E aí você começa a... E eu olhei e falei assim, cara, tudo bem. Eu fiz, eu tava preparado, momento certo, hora certa pra ganhar esse dinheiro, ok. Ganhei muita grana nessa época. Mas eu não quero entregar. E aí eu começo ao invés de expandir, isso é um ponto que todo mundo pergunta, pô, você não... Porque na janela do trader é o cara que é bom, é o cara que opera mais lote, né? Então você sai de 1 e vai pra 1000. Mas, pô, não tem como você sair de 1 pra 1000 no risco da alavancagem. Claro que não. É estupidez, idiotice isso. Mas na minha cabeça era isso na época, né? E aí eu começo a fazer um movimento contrário, que era o quê? Era reduzir aqueles lotes para eu diminuir minha exposição ao risco. Que é um segundo momento da minha vida de estudo, que era, eu precisava adequar um gerenciamento de risco que comportasse realmente um risco de exposição para o dinheiro que eu tinha ganhado, né? E aí eu começo a reduzir lotes, o pessoal que me conhecia na época falou, pô, mas você quebrou? Eu falei, não quebrei, eu não quero é quebrar, entendeu? Então é por isso que eu vou diminuindo, e aí a gente chega hoje, muitas vezes eu posto lá, operando 5 lotes, os caras, pô, você tem 10 anos de mercado, só opera com 5 lotinhos? Eu falo, você tem noção quanto que é 5 lotinhos? Aí depois eu lembro e falo, nem vou discutir. Tá bom. Não, cara, que legal. E por mais que talvez alguém que esteja iniciando não consiga entender, vai chegar na hora que você vai passar por esse processo e ele talvez seja o mais importante de tudo, porque vai impedir, porque tipo assim, a gente precisa de ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, o Isaac está aqui gravando esse podcast, a ferramenta de trabalho dele são as câmeras, a mesa e tudo mais e tal. Se não tiver isso aqui, não tem como ele ser o diretor do podcast. Não tem como.
O trader, a ferramenta de trabalho dele é o dinheiro, né? Se ele expõe esse dinheiro dele ao risco de perder, acabou a ferramenta de trabalho. Ele não tem como tradar. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante e é uma lição que a gente só aprende com o tempo, passando e vivendo experiências, escutando, fazendo curso ou aprendendo na marra, porque tem gente que você fala pro cara, não enfia o dedo na tomada. Tem gente que vai falar, pô, o André tem 20 anos de mercado, ele me falou, ó, essa porra dá choque, então não vou enfiar o dedo ali. Tem gente que aprende assim. E tem gente que não. Tem gente que vai lá enfiar o dedo na tomada, toma choque e fala, o André realmente tinha razão, enfia o dedo na tomada, tomei choque. Quer dizer, no caso do trade, é tipo assim, porra, eu não devia ter feito isso, fiz, perdi dinheiro, mas aprendi a lição. Exato. Se o cara é bom, se o cara veio pra ficar, ele aprendeu a lição e não vai repetir mais aquele erro. E a partir dali, a chance dele percorrer a maratona que eu falo, porque isso não é uma corrida de 100 metros rasos, a maratona é muito maior, né? De permanecer aqui no mercado por mais tempo. Tem um negócio que você fala em questão dessa maratona, que eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre uma lista de 50. Que nada mais menos do que um diário de trade, só que de uma maneira diferente de ser apresentado. Mas como lista de 50? Lista de 50, eu falei, eu dei uma sugestão pra galera, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma lista, você vai pegar um caderno, um Excel, um Word, você vai fazer o que for, você vai anotar na sua lista, você vai colocar de 0 ou de 1 a 50. Você vai anotar os seus próximos 50 trades. Qual foi o motivo que você entrou? Com quantos contratos que você entrou? Quanto que deu de lucro? Quanto que deu de prejuízo? E o principal, que era um erro que eu aprendi lá atrás. Qual foi a máxima exposição ao prejuízo que você teve? Porque lá daquela história dos 42 dias que eu passei ganhando, eu tive vários momentos que voltou e fechou positivo, mas eu tive uma exposição muito alta ao risco. Então nessa lista dos 50 você vai colocar quanto você ganhou, quanto você perdeu, quanto você ganhou, quanto você perdeu e quanto você teve de exposição negativa. Ah, chegou a ficar R$500, mas eu perdi 300. Ou zerei e ganhei 200. Ganhando 30. É, né? 30, exatamente. No pior momento o cara tava perdendo 500, mas voltou no 0 a 0, ganhando 30. Exatamente. Então eu quero que vocês tenham noção dessa informação também. E você vai fazer 50 trades. Você vai anotar 50 trades pra mim. Ou pra você que seja, não vou ver isso. Mas pra você ter uma noção das suas médias. Pô, eu sou um cara que quando eu acerto eu ganho 100. Quando eu erro, eu perco tanto. E a minha exposição ao risco, olha, esse dia aqui, ó. Pô, eu tenho uma média de ganhos de R$100, esse dia aqui eu cheguei a ficar negativo R$1.000. Usando esse sistema aqui, pô, então eu tenho que ligar um alerta. Nada mais do que um diário de trade, uma releitura, né? Tá na moda a palavra releitura. Uma releitura do diário de trade. Eu fiz esse vídeo, eu acho que eu postei anteontem. Justamente para chamar a atenção das pessoas que o menos importante todos esses itens é o que motivou a entrada dele. E sim essa relação de risco-retorno de K. Porque muitas vezes eu passei por isso, que é o quê? É ignorar uma exposição negativa ao risco. Eu sempre falo, não é sobre trade, é sobre risco. As pessoas precisam ter consciência que, tipo, eu aprendi a comprar ou vender, ok, isso aí é se ensinar para um macaco, ele aprende a apertar um botãozinho. É sobre risco. É sobre risco que a gente precisa falar. E aí eu tento levar o que eu aprendi ao longo dos anos dessa maneira, criando releituras e nomes diferentes para aquilo que as pessoas não querem fazer. Porque, porra, é chato fazer um diário de trade, né? Porra, se é. É chato pra caramba. Eu mesmo não gostava de fazer. Mas é isso aí, tem a ver com muito mais com risco do que qualquer outra coisa. Mas eu queria dar um passo para trás aqui e voltar num ponto que foi para mim, cara, especial e fundamental. Aqui, ó, tem um bicho aqui pedindo para subir, para participar também, porque ela é a terceira integrante aqui do nosso podcast, né? Tudo bem, Britney? Você quer subir aqui, quer ficar na mesa? Pode ficar aí em cima. Se quiser ficar aqui em cima, não tem problema. Cara, teve um dia que eu falei, cara, isso aqui é do cacete, não tem outra coisa que eu quero fazer na vida. Esse dia é importante e tudo mais. E teve um dia também que eu falei, cara, e eu acho que eu sou bom nesse negócio. Exatamente. Eu acho que eu posso viver disso. Porque, tipo assim, não é pra todo mundo. E da mesma forma que direito não é pra todo mundo. Você fez direito. Não era pra mim. E não era pra você. Sentar, ler o livro de, sei lá, 700 páginas. Eu fiz engenharia e aí, cara, eu até acho que eu era um engenheiro competente. Mas, porra, trabalhar era uma merda. Eu ia segunda-feira, puta, vou ter que trabalhar, aguentar, sabe, encheção de saco. Não era, tipo assim, eu não queria morrer 5 dias por semana pra viver 2, que era o final de semana. Eu queria viver 7 dias por semana. E aí chegou um momento que no trade eu falei, cara, e assim, com o pé no chão, né?
quando eu comecei a ganhar, quando eu comecei a, porra, resolver algumas coisas que eu tinha pra resolver na vida e tal, com o dinheiro que vinha dali, eu falei, esse negócio pode ser pra mim. Quando que foi esse momento pra você? Assim, você tá falando que 2016... Esse momento foi pra mim antes de eu vir pra cá. Foi quando eu pulei, eu cortei essa janela, foi quando eu consegui sair da casa do meu pai em Goiânia e aluguei um apartamentinho pra mim que eu pagava R$700 na época. Cara, aquilo ali pra mim era do caralho, entendeu? Tipo, eu tinha meu canto. Aquilo ali pra mim foi assim, foi a realização de um sonho. Eu falei, cara, eu moro aqui no meu apartamento, eu pago. E aí foi quando, algum tempo depois, eu consegui, né, contato com a galera aqui. E eu falei, cara, faz sentido ir pra São Paulo pra mim. Por quê? Porque eu tinha esse insight. Eu falei, cara, eu sou bom nisso daqui, eu consigo fazer dinheiro nisso aqui, eu preciso de alguém que vai me impulsionar com mais conteúdo ou com mais conhecimento para que eu consiga deslanchar. Então esse foi o momento que eu tava em Goiânia ainda quando eu venho para São Paulo. Legal. E isso te aquietou. O que eu tô te falando é o seguinte, porque eu larguei o que eu fazia em 2007, numa situação diferente de você. Eu já tinha família, minha esposa, minha filha tinha nascido em 2006. Meu aluguel, acho que era menos que 700 por mês, porque era interior de São Paulo. Não, era outra época, não era 2015. 2015 já era mais caro. Era 2007 e tal, não sei o quê. Mas foi uma tensão do cacete. Eu lembro que eu saí eu pedi demissão, assim, tipo, 2 de janeiro ou 3 de janeiro, no primeiro dia útil de 2007. E o mês de janeiro foi espetacular. Eu ganhei dinheiro pra, assim, trocar de carro naquela época, que era bem mais barato do que é hoje. Hoje, qualquer carro custa 100 mil. Naquela época era bem menos. Um Gol custa 100 mil, né? E eu lembro que eu comprei um Peugeot 206 automático. Tipo assim, eu comprei uma bomba, eu ia tomar stop, eu só não sabia disso ainda, entendeu? Não sei se você conhece a história de carro, de Peugeot 216 e tal, mas na época eu achei que, porra, era um puta negocião, né? Porra, ganhei dinheiro pra cacete, eu comprei um Peugeot esse mês que vem eu compro uma BM. Sim. Aí no mês seguinte eu já não ganhei dinheiro pra pagar as contas. É aí que eu entendi por que recebe o nome de renda variável, porque varia, né? Porque varia. Tem como mês diz, que você ganha muito. varia. Varia, né? Varia. Às vezes pra cima, às vezes pra baixo. O seu capital também, às vezes você ganha, às vezes não. Exato. E tal. E aí foi um puta aprendizado e tal, não sei o quê, mas a hora que eu consegui entender aquilo, sei lá, o final de 2007, eu falei, cara, isso vai dar certo pra mim. Foi, assim, uma coisa que eu falei, putz, cara, pensar que nunca mais eu vou ter que aguentar chefe. E aí é uma ilusão, porque, tipo assim, vou ficar em casa o resto da vida. Ninguém vai ficar em casa o resto da vida, é um saco ficar em casa e tudo mais. Você precisa sair, você precisa trabalhar, você precisa pôr roupa, você precisa almoçar, você precisa conversar, você precisa fazer network e tudo mais, porque senão você não cresce, né? Mas na nossa ilusão de quem tá começando, eu falei, cara, nunca mais eu preciso aguentar um chefe, nunca mais eu preciso falar com ninguém, eu posso ficar aqui e tudo mais. Ficar aqui no meu mundinho. Cara, aquilo foi pra mim muito legal, paz. muito legal, uma paz e tal. E a coisa a partir dali começou a ficar mais fácil. E depois vieram algumas dificuldades, tipo assim, de afirmação, né? Porque, tipo assim, tem uma temporada, por exemplo, eu no swing trade. Cara, a gente tava gravando isso aqui em março de 2023. Sim. Eu tô desde, sei lá, agosto de 2022 tendo um mês melhor que o outro. Sim. Fevereiro de 2023 foi ruim pra mim. E aí, que eu já tenho experiência, eu tô cagando. Daqui a pouco eu resolvo isso porra, bato o topo histórico de novo. Mas quando você tá começando, cara, aquele período ali, cara, te impacta de uma tal forma, e aí vem... Porque você já tem uma estratégia, tô falando de 2016, 2017 ali, que você já se achou. Você já tem uma estratégia bem definida, você já conheceu análise técnica, fluxo, você já sabe que o dólar agora varia mais, variava menos, que tem que ter uma ideia de tamanho de lote, pro tamanho da volatilidade e tudo mais e tal, não sei o quê. Mas tem a coisa do emocional. Sim. Que a gente vai aprendendo a importância disso com o passar do tempo. Teve algum momento em que isso pesou, em que isso te trouxe dúvida, ou em que isso foi, porra, um troço que foi condicionante, que te atrapalhou, enfim? Hoje, André, eu falo muito mais sobre emocional, porque eu tenho certeza, né, depois de anos fazendo trade, que isso é uma das coisas que mais pega. E uma das conclusões que eu cheguei ao longo do tempo é que não são fatos isolados. Alavancagem, emocional, técnica, é tudo como se fosse uma engrenagem de um relógio girando ao mesmo tempo. Se alguma delas falha, todas as outras obviamente vão falhar. E a principal delas, digamos assim, para mim hoje é o emocional.
Basicamente, se o cara ele se alavanca muito, ele arrebenta o emocional dele, ele não vai seguir a técnica e o gerenciamento de risco vai pro inferno. Então, pra mim, é um mix. O trader sozinho lá na casa dele, igual você falou que, nossa, nunca mais preciso ver um chefe. Eu também já passei por isso. Ele precisa ser gestor de risco, ele precisa ser o cara que executa o lote, ele precisa ser o cara que analisa, ele precisa ser o cara que, puta, não deu, vamos fechar. Então, assim, é muito mais do que só um trader. O cara tem uma série de estruturas que ele sozinho na casa dele, ele vai ter que aprender a desenvolver para que ele consiga desempenhar bem. E o emocional é um dos pontos que é peça-chave para que ele consiga respeitar. O que acontece? O que eu fazia pra caramba, que todo mundo faz? O cara vai lá, desenha um plano, todo mundo assim, depois que o cara já aprendeu, estudou. Vai lá e fala, não, segunda-feira eu começo aqui pela técnica X, meu gerenciamento de risco é esse, e assim. Onde que ele vai botar isso tudo a perder? A hora que começa a afetar a cabeça dele. Ele toma um stop, toma 2. Que filme que fala que todo mundo tem um plano até tomar a primeira porrada na cara? É um filme, é tipo Rock 5. Rock Balboa? Não sei, mas tem. Exato. Então todo mundo tem um plano até tomar a primeira porrada. E no caso é um filme de luta. De luta. Né? Então todo mundo tem um plano até tomar a primeira porrada na cara. Né? Então todo trader tem um plano até tomar o primeiro stop. Exatamente. E isso vem muito de encontro com a lista dos 50 que eu falei agora há pouco. Que é o quê? Cara, você imagina o André, que o André agora vai deixar, só passar minha visão aqui, como que eu penso sobre o trade. O André agora ele vai deixar de ser trader, ele vai deixar de fazer swing trade e você vai começar a vender imóveis. Eu sou bom nisso, hein? Você vai começar a vender imóveis. E aí você vai lá prospectar a lista de cliente lá e tal. Imagina que você amanhã, você vai sair e você vai começar a vender os imóveis, vai prospectar os clientes. E se você não vender 10, se você não vender para os seus primeiros 10 clientes que você vai mostrar os imóveis amanhã, esquece. Você perdeu, você vai ter que voltar a fazer outra coisa, porque você não vai ser mais corretor de imóveis. Aí você vai lá e fala assim, pô, mas o que tem a ver? Na maior parte das vezes, o cara que tá começando o trader, se ele pegar o capital dele que ele tem e errar 10 trades, ele tá fora. Porque ele alavancou, porque ele fez isso, fez aquilo. Quer dizer, ele tem R$1.000, ele vai arriscar 100 por trade. Se ele perder 10... E se ele perder 10, acabou. Ele tá fora. Então, ele perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4. No quinto, ele vai olhar e fala, pô, tem que trocar essa técnica. E às vezes nem era técnica. Cara, eu já fiz isso demais. Não, todo mundo, né? No começo, Você tem que trocar essa técnica, pô. Essa porra não funciona. Isso é uma merda. E aí o cara começa aquele ciclo infinito de tentar encontrar a técnica. E aí o que eu apresento como... que eu falei, né, lista de 50, mas isso é só um exemplo hipotético, para que as pessoas tenham fôlego de mais trades. Pô, eu vou começar a fazer trade aqui, tá bom, eu vou errar 1, eu vou errar 2, eu vou acertar o terceiro, eu vou errar o quarto, mas se der um fôlego, sei lá, de 50, 60, 100 trades, um espaço amostral maior, para você conseguir definir uma técnica como boa, como ruim, e obviamente para fazer isso, você vai precisar ter a cabeça no lugar. Então você colocar lá, quanto que é a margem da corretora hoje? 150? 100. Índice é 100. Então, o dólar não sei quanto que é. Acho que é 150. Você vai botar lá R$1.000 e vai operar 10 contratos de índice, não vai rodar. Não vai rodar. A primeira vez que você tiver um dia ruim, acabou. E talvez seja o primeiro trade. Mas pior que se não for. Se você ganhar pra cacete no primeiro trade, você vai ficar mais violento ainda. Exatamente. Falar, 10 contratos pra mim é pouco, eu posso ir com 15. Exatamente. Aí no segundo, no terceiro, no quarto, no 10º, no 20º, você vai quebrar, não tem jeito. Exatamente. Então, muito do que eu acredito, do que eu levo pra frente hoje é um equilíbrio entre todas as etapas. Que é o quê? O gerenciamento, a técnica são importantes, são fundamentais. Beleza, mas você não vai conseguir fazer isso igual você falou, até você tomar a primeira porrada na cara. Se no seu plano já não tiver, que você vai tomar, sei lá, 10, 20 porradas na cara. Né? Então você já tem que ir. Pô, eu vou tomar porrada pra caramba. Já vou sabendo. Né? Porque aí você não é pego de surpresa. Você sabe que às vezes a gente tá em grupo de discussão e o cara fala, porque eu quis evitar um stop e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, stop a gente não evita, a gente toma. É feito pra ser usado. E tipo assim... Não vem falar pra mim que é ruim, porque eu duvido que alguém aqui nessa sala, às vezes tem 1000 pessoas, eu duvido que alguém tenha tomado mais stop que eu na vida. Porque faz 20 anos que eu tô nesse mercado e faz 20 anos que eu tomo stop. Quer dizer, eu só acerto metade do que eu faço.
Então, metade ou 60% do que eu faço, sei lá, 40% do que eu faço, acaba stop. Como eu tô tomando stop há 20 anos, Exatamente. duvido que alguém aqui tomou tanto stop quanto eu. E é por isso que você tá aqui. E tipo assim, eu só tô aqui porque eu tomei stop. Por exemplo, OGX valia R$20, em algum momento eu tava comprado e tomei o stop. Se eu não tivesse tomado, o capital aportado ali tinha acabado. Exatamente. Aí você fala, não, mas você tá usando o exemplo de OGX que quebrou. Tá bom, mas Não, Uzi Minas valia 40 pau e foi pra 90 centavos. Cogna. Entendeu? Cogna. Os caras estão comprando até a tampa a R$15. Pega Vale, porque Vale... Vale, brother, saiu de 50, 60 reais e foi pra 6, entendeu? Eu lembro, em 2000. Exato. Foi no impeachment, não foi? Foi final de 2015. Ah, não, a Petro tá 30. É R$4 se a gente não considerar o pagamento de dividendo. Quando você considera, ela foi a 2, entendeu? Então, é porque R$4 foi a mínima da nossa época. Agora que ela pagou dividendo, isso é um valor mais baixo. Então, o que acontece? Se eu não tivesse tomado esse tanto de stop que eu tomei, eu não tava aqui para contar a história. Não tava gravando por aí. Eu seria talvez engenheiro e tudo mais, mas não ia estar aqui falando disso. Por quê? Porque eu teria quebrado. Né? Então é simples assim. Agora, uma curiosidade, né? Você falou, começou com ações, conheceu o mercado, o dólar não se mexia, então tinha oportunidade de começar com índice e tudo mais. A partir de 2015, 2014, 2016, você foi pro dólar e ficou ali, e é isso que você opera? É isso que eu opero, mas hoje que eu falo, tem o quê? 2 anos, 3 anos, desde a pandemia, quando explodiu a pandemia, que eu levo muito pra mim, André, ao longo desses anos, o quê? O meu operacional, as pessoas às vezes confundem e falam assim, é contra a tendência. Nem sempre ele é contra a tendência, porque eu olho muito a relação de preço. Então, basicamente, eu tô procurando comprar quando ele tá mais barato, e vender quando ele tá mais caro. Sim. E por que você fala assim, por que nem sempre é contra a tendência? Porque às vezes o gráfico tá subindo, o mercado tá subindo, mas ele dá respiros. E nesses respiros eu vou estar procurando comprar ele. Então eu tô comprando uma tendência de alta, mas não na máxima. Sim, esperando que o mercado, o gráfico corrija, para que eu consiga comprar mais barato do que eventualmente estava. Aí, eu vim de lá para cá operando dólar e índice, majoritariamente day trade, etc, etc. E quando veio a pandemia, o Covid, foi um movimento que, por olhar essa relação de preço, eu olhei e falei, cara, essas ações estão baratas demais. Pô, o mundo podia acabar, podia. Mas se o mundo acabar, eu vou morrer também. Então eu vou morrer também, foda-se. Eu quero estar comprado até o talo de ações. Porque, exatamente. Cara, quando a bolsa bateu 62, 63, acho que foi a mínima de 2020 ali. Eu não lembro, assim. Mas 70 eu tava comprando. 70 eu tava comprando. Eu comprei muita grana que eu tinha na época de ações. E não precisa falar, né? Subiu tudo. Obviamente eu não peguei essa alta inteira, eu fui realizando. Nas voltadas eu realizava tudo. E ali foi um movimento que me chamou a atenção. Por quê? Numa segunda época da minha vida eu entendi que o day trade ele tinha uma capacidade de gerar caixa, e eu tinha feito caixa. E você precisava usar esse caixa em alguma coisa que não fosse day trade, porque você não é burro. Exatamente. Quando o cara me pergunta, mas você vive só de day trade? Eu falei, cara, que idiota vai viver só de day trade o resto da vida, né? Botando dinheiro a risco o tempo inteiro. Você vai tirando dinheiro do risco e colocando em outros lugares. Exatamente. Ninguém é tão idiota o suficiente para ficar com todo o dinheiro que juntou, mesmo que seja um vencedor no day trade, porque eventualmente num movimento ruim você pode perder muito mais do que você poderia perder do teu capital. Né? Exatamente. E aí em 2020, ali pandemia, né? Foi quando eu começo, num segundo momento, a me relacionar com as ações de novo. Eu comprei, estourou a tampa. Hoje em volume financeiro, as ações me dão mais dinheiro do que propriamente dólar e índice, né, no day trade ali. Porque eu me alavanco menos, né, igual eu te falei, às vezes eu posso lá uma operação com 5 contratos, os caras vão, 5 contratinhos? Sim, porque a operação de swing trade pra mim hoje, por mais que seja índice igual eu tô, ela é mais tranquila, eu consigo colocar mais dinheiro, correr um risco mais controlado, uma operação mais calma, né, igual eu tô aqui posicionado, por quê? Porque tá controlado, eu sei, eu não conseguiria ter essa paz, essa tranquilidade no day trade. Entendeu? Então, hoje eu trabalho os 2 mercados ao mesmo tempo. O day trade eu faço todos os dias, quase todos os dias. E o swing trade é onde eu aporto um volume financeiro maior, obviamente com alavancagem praticamente que zero. Né? Porque o swing trade não tem isso. Não, mas eu tem na venda, né? Mas não na... mas eu gosto de deixar... Acho que tem na... Não, no índice... E no dólar, mas as ações... nas ações você paga. Você tem alavancagem, mas você paga
para usar aquela alavancagem. Eu nem sabia porque eu não me alavanco. Tipo, se eu vou comprar lá 1.000 lotes de Vale, eu vou usar 80 mil. Exato. Entendeu? Tipo, eu não vou... Perfeito. Ok. Não, eu só tenho 40. Eu quero comprar 1.000 Vale. Perfeito. Só que a corretora te cobra um juro do dinheiro que você está usando a mais. Entendi, eu nem sabia, porque eu não chego nem a usar. Tipo, eu também acho que é um absurdo. Eu não chego nem a usar. Tipo, eu tenho 40, então eu vou comprar 500, eu não vou comprar 1.000. Exato. É o que eu acho que é o certo. Sim. Não, eu tenho 20 anos de experiência, eu tenho certeza que Vale vai subir. Então você é um caso isolado. Assim, igual a você, tem eu, o Stormer, não sei quem, e mais uns 5. O resto tem tudo 2, 3 anos de experiência, esses caras nem devem usar alavancagem. Nem devem usar alavancagem. Exato. Mas é por aí. Então você hoje trabalha dólar, você está falando de índice que você está comprado, então você também... Mas eu estou comprado em índice... Por swing momento. trade. É swing trade, não é uma coisa que Então no day trade é principalmente dólar e tal. Dólar. E eventualmente, claro, você não é um completo idiota, né? Nem a partir de um certo momento, você não posso ter todo o meu dinheiro no day trade, eu preciso migrar isso para longo prazo, para imóveis, para FII, para não sei o que e tal. Para boi. Para milho, né? E operações swing trade. Agora, primeiro, eu queria entender que tipo de análise você usa para as coisas, para isso tudo que você opera no mercado e se é a mesma, ou se muda de mercado para mercado e tal. Um comportamento que eu tenho é tentar identificar o mercado que eu estou operando e entender, estudar ele, ver ele, sentir se é um mercado de volatilidade ou se é um mercado de tendência. Por exemplo, commodities, boi. O boi é um forte seguidor de tendência. Não sei se você opera boi, não? Sim. Cara, eu acho fantástico. É muito legal. Porque entra em tendência, fica 2 anos subindo, daqui a pouco dá uma merda, fica 2 anos caindo. Exatamente. Então, por exemplo, o boi é um modelo que eu uso um seguidor de tendência. O milho também é mais seguidor de tendência do que a maioria das ações, mas é um pouco menos. E milho eu não opero tanto. Raríssimas vezes. Eu sou influenciado pela Martinha, que adora milho. Eu vi agora há pouco. Pela Nath também, que adora milho e tal. Eu encontrei ela lá e eu peguei e vi um negócio, uma postagem dela de milho. Eu não sabia que ela operava milho. Porra. Não sabia. Vai na dela que ela é boa nesse negócio. Levar ela lá pra fazenda pra dar uma olhada nos seus milhos. Não sabia. E aí, a primeira coisa eu tento identificar. Igual, o dólar é um mercado que não domino, porque ninguém domina nada, mas... Do dólar, principalmente. Porque falaram uma merda lá na Rússia, mudou tudo aqui. Então, mas é um mercado que eu tô mais acostumado, é o mercado do meu dia a dia. Agora, majoritariamente ações e commodities, eu sou um cara seguidor de tendência. Então, eu vou procurar por sistemas que me indicam tendência e eu não gosto de nada que é complexo e que faça eu pensar demais. Tem que ser, assim, óbvio, como se estivesse mostrando pra Britney. Né? Então, tipo assim, eu vou olhar um gráfico em tendência de alta, tendência de alta. Então, eu vou procurar por compra. Tem que ser óbvio ao nível explícito do idiota olhar e falar, não, isso aqui é compra. Exato. Eu falo que é um jogo de falar não, porque você vai, eu olho, sei lá, 230 ativos por dia. Eu vou clicando e não tá claro, eu falo, não. Opa, aqui tá claro. Aqui tá claro. É aqui que eu quero. É por aí também. É exatamente assim. E aí, fazer o que é fácil, né? Que é tipo, tendência de alta subindo, vou procurar o quê? Eu vou pagar o topo? Eu não gosto, eu uso a minha relação de preço. Então, vou esperar cair um pouco. Caiu 2, 3, 4 dias, eu vou procurar a entrada de compra, pelo um upper, seja lá o que for, entendeu? Mas sempre usando análise técnica. Você bota uma média no gráfico, alguma coisa desse tipo? O que você usa de... Eu uso média só para me dar a referência da tendência, né? Tipo, eu tenho médias de curtas para longas, de 20 para 200, só para ela pra eu bater o olho e ficar fácil de eu enxergar. 20 200? 20 200. Cara, é distante uma da outra. Né? É distante. Eu uso 1772, mas é outra técnica. Eu não tô criticando, eu só tô falando que é... É porque eu quero uma noção longa e uma menorzinha pra eu ver de onde que esse gráfico vem, aonde que ele tá. Saiu de R$2, tá em 10. Tá bom, não vou pagar 10, às vezes 8. Né? E aí eu tento, obviamente nem sempre consegue. Isso swing trade, né? Isso swing trade. Legal. E no day trade, o que você usa de análise técnica? Ou day trade eu uso um único indicador, que é a variação percentual. No dia, na semana? No dia, na semana. Tem várias... Quando você pega, por exemplo, a base é o fechamento. Então, 1% para cima eu vou vender, 1% para baixo eu vou comprar. Isso dólar? Dólar. Tá. E aí faz total sentido. Isso. E aí eu consigo, eu começo a derivar isso de várias maneiras. Por exemplo, eu coloco 1% para cima do ajuste,
eu vou vender, e 1% para baixo do ajuste eu vou comprar. Porque todo mundo sabe, ajuste onde todo mundo ficou posicionado, então ali também faz um sentido. E eu começo a criar vários parâmetros para eu classificar esse 1% para cima e 1% para baixo. Uhum. E para quem está escutando, né, isso para ação pode não fazer a menor... não pode ter lógica, porque, tipo assim, a ação tem dia que sobe 7, cai 7, do outro dia sobe 2, cai 2, do outro dia sobe 1, cai 1 e tal, não sei o quê. Mas o dólar não varia 7% para cima num dia. Não, ele trava com 6. Exato, trava com 6 e também não varia. Então, e nem é normal que o dólar varie 3 para cima para baixo. Dólar 2%, então, ele tá fora do padrão. A hora que ele tá 1 para cima, 1 para baixo, você já começa a encontrar uma distorção tão grande que, na maioria das vezes, ela é desfeita, né? Sim. Então... Pra galera entender de uma maneira muito clara que é isso que você tá falando, é o seguinte... Agora há pouco a gente falou que quando eu me encontro com o dólar em 2016, ele oscilava 20 pontos, né? Era um dólar de 2,80. É menos de que 1% por dia. Né? Então, hoje, se você for olhar o dólar de 5,20, 1% são 52 pontos. Então, ele varia um pouco mais do que 1% em média por dia, talvez. Entendeu? Então, sabendo disso, quando ele está para baixo ali, ou próximo à região de 1%, eu estou procurando por compra, e quando ele está para cima, ou próximo à região de 1% de alta, eu estou procurando por venda. É verdade para os 2% e para os menos 2% também. Mais do que isso, eu tô fora. Porque aí tem algum estresse de mercado, tipo assim, tem boi na linha, né? Tem alguma coisa. Agora, o que você usa da análise técnica para enxergar um ponto de suporte? Por exemplo, eu tenho usado muito o método Wyckoff, que me dá alguns pontos de maior volume de grandes players e tudo mais e tal. E isso, cara, no dólar me dá uma base, tipo assim, porra, ele abriu aqui, caiu um tanto, se chegar nesse ponto aqui, eu sei que é um ponto de suporte que a partir dali eu posso tentar uma contratendência. Ou se ele subir um tanto, a partir dali eu posso tentar uma contratendência e tal. Você tem alguma coisa que te dá esse ponto ou é percentual mesmo? Eu tiro... A primeira coisa que eu faço é analisar os pontos de variação percentual. Sim. Depois eu vou olhar o passado no gráfico. Para ver se porque tem... para analisar os pontos de variação percentual, você não precisa do gráfico, né? Pô, você faz uma calculadora. Mas beleza, eu faço as marcações. Eu gosto de usar o gráfico porque ele me dá um visual muito bacana. Tipo, eu consigo ver topo, fundo, máxima, mínima, etc. Então eu ploto lá no gráfico. Normalmente eu gosto de usar gráficos maiores para ele dar uma tirada na minha ansiedade ali. Ah, tá longe. Não. Eu boto lá um gráfico de 60 minutos e foda-se. Entendeu? Tipo, eu não tô ali... querendo... No micro, né? Não tô no micro. Eu quero olhar a amplitude. Aonde pode ser que tenha uma exaustão, aonde pode ser que tenha um ponto de parada. Então, eu faço as minhas projeções pelas variações percentuais e eu vou olhar. Tipo, qual dessas entradas faz mais sentido pelo que eu tenho prévio? Tipo, eu tenho um topo anterior, eu tenho um fundo anterior. Pô, esse topo aqui já falseou 2, 3 vezes e tá chegando lá de novo. Tem uma confluência ali. Eu vou procurar essas regiões que o mercado já mostrou. Isso fica marcado no gráfico antes de começar o pregão. Exatamente. Legal. Aí eu vou fazendo minhas marcações e falo, cara, se o mercado chegar até lá, eu quero comprar, eu quero vender. Se ele chegar até ali, se não, eu não faço nada, né? É engraçado, né, que quando você fala se não, eu não faço nada, e no day trade, 90% do tempo a gente não faz nada, né? Porque da forma que o mercado vende o day trade, parece um filme de ação dos anos 80. Eu falo que tiro, porrada e bomba do começo ao fim do filme, né? Mas pra mim a visão de trader era essa. Exato. Mas na verdade não é, cara. É filme, filme romântico dos anos 2000. Exatamente. Né? Um lugar chamado Notting Hill. Que é o quê? Calmaria, geralmente você não tá fazendo nada e tal. Daqui a pouco bate num ponto seu, aí você fala, bom, agora eu vou ter que agir. Exatamente. Aí, tipo assim, você age, bota o teu stop, o teu alvo, e depois é filme dos anos 2000 de comédia romântica. Não tem nada pra fazer, a não ser esperar o mercado se mexer. Sabe por quê? Se você ficar ali olhando pra aquela merda, vai mudar o resultado pra onde o mercado vai? Não, a única coisa que a gente pode fazer a partir do momento que a gente comprou, colocou stop e alvo, é torcer. Não pode torcer. Porra, pode. Não pode você. Não, eu pode. posso. Lógico que pode. Eu já fiz tudo que eu precisava fazer. A única coisa que me sobra é torcer pra dar certo. Né? Tem que torcer pra dar certo. Mas assim, você ficar olhando vai te gerar o quê? Ansiedade. Exato. Só. Porque não vai mudar nada. Você fala assim, eu tô... Pô, já não é zoando, mas... eu tô vendo o Bradesco comprando. Tudo bem que você tá vendo o Bradesco comprando. Não significa que ele vai continuar comprando. Exato. Né? Então assim, mas vai... Pô, então vende sua casa e coloca no negócio. Né? A minha função como trader é justamente o que você falou. Eu demoro horas às vezes, pro mercado chegar ou não. Até às vezes não chega.
Sim, o nosso alvo não é onde o mercado tem que fechar, é onde a gente não, quer que ele vá. Eu falo pra entrar na operação. Às vezes demora o dia inteiro pra entrar na operação. E não dá entrada. E tem dia que não dá. E aí você fala assim, você fez o quê? Fala, pô, nada, não tinha entrada, não tinha o que fazer, ué. Né? Então... eu falo isso todo dia, ó. Aqui é o ponto de suporte, aqui é a resistência. Enquanto tiver aqui no meio, eu não quero fazer nada. Aí o cara, mas e se não romper nem suporte e resistência? Bom, então a gente não vai fazer nada. Mas a gente vai passar o dia inteiro aqui. Então, é melhor do que perder dinheiro. Se no final do dia eu não fiz nada porque o mercado não se mexeu e eu não perdi dinheiro, porra, é uma vitória do cacete. Porque 99% dos que tentaram perder dinheiro. Né? Sabe o que eu acho que é uma das grandes... dos grandes problemas que o trader tem? Ele tem autonomia pra fazer o que ele quer. É uma merda isso. É porque, tipo assim, o que eu falo... o engenheiro, para começar a ganhar dinheiro, ele precisa passar 6 anos na faculdade. Beleza, mas ele não vai calcular uma ponte e vender isso para alguém porque ele não tem o título de engenheiro. Exatamente. O médico não vai fazer um transplante de coração ele não pode. Depois de 3 meses de estudando medicina, porque ele não pode, né? Exatamente. Ele não pode entrar no hospital fazer isso sem ter um título de médico, de especialização e tal. E o trader pode. Porque ele eu escutei o podcast, então eu quero operar, ele agora abre uma conta na corretora, manda o TED, daqui a meia hora ele pode operar. Eu acho que não vai dar meia hora, viu? É menos, né? É menos. Tudo muito rápido. É muito rápido. Então, não vai meia hora, e se quiser botar lotão, vai colocar. Ele faz o que ele... e aí já faz. Você sabe que tem uma história no Gamecast, né, que é o podcast lá que eu falei que tá já quase chegando no episódio 200, teve um cara que falou que quando começou, ele operava sem Petrobras. Aí ele falou que esse negócio de índice futuro aqui, o que é e tal. Eu vou operar índice futuro. Aí ele foi lá e foi comprar índice futuro. Quanto que ele compra? O lote mínimo. 100 contratos de índice. Do cheio. Não, ele foi no mini, pelo menos. E aí ele boletou, aí ele olhou e falou assim, cara, mas peraí, já tá dando... Financeira alto os negócios. R$2.000 de lucro. Ele falou, tem alguma coisa errada, vou errar. Vou zerar, perdoe. E zerou com 2.000, 3.000, 4.000 de lucro, sei lá, assim, com 100 contratos. Sim. Tipo assim, subiu 70 pontos, 100 pontos, ele zerou. Pra entender o que estava acontecendo. Eu falei, ainda bem que foi de lucro. Ainda bem que você viu. Porque você imagina se você não vê com 100 contratos de índice, porque ele achou que era o lote mínimo. Então, esse é o mal do trade, né? Porque você não precisa de uma escola, você não precisa de um título, você não precisa de nada. Você precisa preencher o formulário, vai. Mas, tudo bem, mas você pode escrever, falar de coisas que precisa, você precisa de um formulário, que você pode preencher quantas vezes você quiser. Exato. E aí você já pode operar, né? Então, isso também é uma coisa que... Eu acho que uma das coisas que prejudica é essa questão da autonomia. Porque você fala que você pode fazer. Eu posso, então... Né? E aí então eu vou fazer. Vem aquele negócio, pô, deixa eu ganhar quentinho aqui. Aí o cara aperta, funciona. Aí vira um caixa de sacar dinheiro. Pô, quentinho aqui. Igual, você vê... Hoje não é tão comum assim, mas na época que eu era mais presente operando day trade, muito day trade, né? Cara, tinha mais liquidez dos contratos de dólar futuro cheio. Hoje não tem liquidez mais. Hoje, até o grande player veio pro mini. Tá todo mundo ali, HFT, pessoa física. Eu acho que só um balizamento que tem é na abertura, que aí vale a pena olhar um pouquinho o cheio e tal, mas depois não... porque a liquidez está ali embaixo. Mas assim, você via pessoas físicas operando 50 lotes de dólar cheio. Cara, tem lógica um negócio desse. 50 lotes de dólar cheio. E assim, na moral, na tranquilidade, normal, tudo controlado. Controlado até... Eu tenho uma... Até dar ruim, né? Exatamente, até tomar um na cara. Até você tá comprado, o Banco Central entrar e cair 100 pontos ali. Você nunca pode ter uma posição que ela te quebra se o mercado fuder. Porque, sabe, vai chegar um dia, talvez demore 10 anos, e que vai fuder. Não tem jeito. Não tem jeito. Tipo, eu morava em São Paulo nessa época. Primeira eleição do Donald Trump. A única, né? A única. Foi quando ele foi eleito. Eu lembro, cara, eu tava com o celular, com o app e olhando a Bloomberg o mercado americano na noite que ele foi eleito, caindo tipo assim 2,5%, 3% no meio da noite. Depois recuperou e nem foi tão estranho. Mas o que acontece? A gente ganhou dinheiro acho que foi na quarta-feira e na quinta que deu problema, não foi? Aí ganhamos dinheiro pra caramba na quarta-feira, nós fomos pra Vila Mariana, tomamos todas. Eu acordei na quinta. Foi de quarta pra quinta. Eu acordei na quinta. De ressaca. Não, uma ressaca mortal. Era tipo 10h30 da manhã. Eu passei lá, meu computador ficava na sala, eu passei, dei um tapa no enter assim pra ele ligar as telas. A hora que eu olhei, o dólar 4% de alta. Eu olhei e falei, que isso?
4% de alta, o índice derretendo. Eu olhei e falei, cara, alguma coisa aqui não foi bem. Desliguei o computador e fui embora. A hora que eu fui ver o fechamento, o dólar, acho que nesse dia, se eu não estou muito enganado, muito louco, fechou 6% de alta. Eu não lembro. Eu olhei e falei, tá vendo? Deus protege os bêbados e as crianças, né? Porque se eu não tivesse tomado todos... Você tinha vendido na hora. Entendeu? Então, eu acho que é muito essa questão da liberdade, de poder fazer o que quer, quando quer, como quer, e não tendo experiência e bagagem para poder fazer isso, né? Sim. Cara... Paulinho, deixa eu pra gente encerrar aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem para dois tipos de cara, porque o cara que tá ganhando dinheiro nem tem que escutar a gente, vai lá, segue teu trade system, faça um bom gerenciamento de risco, bom, enfim, escuta a gente para ouvir história e que é sempre bom. Eu escuto, cara, eu escuto gente pra cacete, que eu adoro escutar história, assim, por isso que nesse podcast principalmente eu quero contar história e tal. Mas, cara, eu tenho meu trade system. O que você fala pra mim de diferente, eu vou testar e tudo mais e tal, mas eu gosto mesmo do meu trade system, você também do seu. Exato. Mas tem um tipo de cara que é o cara que tá buscando a estabilidade, porque é engraçado que a gente começa, tem perda, ganho e tudo mais e tal, não sei o quê. Em algum momento aquilo passa a ficar estável e você tá buscando a estabilidade pra daqui a pouco começar a fazer dar certo. Sim. Né? Você já passou por isso. Sim. Eu queria que você falasse o que esse cara precisa para, assim, eu sei que você não tem a resposta para todo mundo e tal, não sei o quê, mas o que foi importante para que a partir desse momento da estabilidade você conseguisse entrar numa curva exponencial de começar a fazer isso dar certo? E eu quero que depois também você fale algumas palavras para quem está começando dando o primeiro passo. Vamos lá. Uma das coisas que eu aprendi e que eu cheguei à conclusão que eu não tenho a verdade absoluta. Às vezes o André tem a verdade dele, eu tenho a minha, e a dele não funciona pra mim, e a minha talvez não vá funcionar pra ele. Então, eu acredito que você precisa se desenvolver em todos os aspectos que você vai alinhar e vai atender à sua necessidade. Você tem uma quantidade de grana, você tem uma quantidade de dinheiro, você tem uma vida com mais tempo ou com menos tempo, você tem um emprego. Então, você precisa adaptar tudo à sua rotina. Você pode aprender com o André, você pode aprender com várias outras pessoas que transmitem conteúdo. Mas você precisa pegar, extrair daquilo ali o melhor que você pode e colocar na sua dinâmica. Como, por exemplo, se eu te passasse aqui e falar, olha, um stop de R$500, você fala, cara, um stop de R$500 para mim não faz sentido. Você precisa reduzir isso ao nível que o seu dinheiro... Que faça sentido para o seu dinheiro, para o seu capital. Então, eu acho que o grande lance do trader, do trading em si, é você não levar uma verdade absoluta, uma receita de bolo. Porque cada um tem uma vida. Um gerenciamento de risco, uma aptidão ao risco, propriamente dita, e para passar por todo esse processo, essa jornada que o André falou, é importante você ter tempo. Se você não tiver tempo, você não vai ter a maturidade suficiente, você não vai se desenvolver ao ponto de provar se uma estratégia é vencedora ou perdedora. E para ter tempo no mercado, você precisa conservar o seu dinheiro, você precisa cuidar dele. Como que você cuida dele? Perdendo o mínimo possível. Então, cara, existem N oportunidades para se ganhar muito dinheiro amanhã. Mas não é pensar se você vai ganhar muito. Isso é o que a maior parte das pessoas pensam e acabam se ferrando e perdendo tudo que tem. Você tem que pensar assim, bom, beleza, eu tenho a oportunidade de ganhar muito, mas quanto que vai me custar esse muito? Quanto que vai custar pro meu dinheiro esse muito? Ah, eu tenho R$1.000, pô, vai me custar R$50. Não, faz sentido. Não, vai me custar R$500. Pô, a metade do que você tem, não faz sentido. Ah, mas é uma oportunidade. Mas ela pode dar errado. Né? A gente nunca pensa pelo lado assim, tá, pode dar errado, ok, mas e se der errado? Porque aqui nós estamos falando com pessoas que querem fazer disso a vida delas. E se elas querem fazer disso a vida delas, elas não podem ter um resultado para definir o jogo. Tem que ser uma sequência, tem que ser vários, né? E se deixar na mão de um único dia, pô, você pode estourar a tampa, você pode ganhar muito dinheiro num dia. Mas muito você pode provavelmente... perder tudo. Sabe vai acabar acontecendo. E vai acabar acontecendo. E sabe o que é o pior? Se você estoura, igual o pessoal que comprou Magalu lá, estourou, você não sabe replicar isso. Porque isso foi na sorte, não foi na consistência, né? Foi na sorte. Então, você deu um tiro lá, o negócio subiu pro caramba, você ganhou dinheiro. E amanhã, como é que você vai fazer? É isso aí. Né? E pro cara que tá dando a primeira boletada, ou quer dar a primeira boletada, e tá descobrindo esse mercado, e tá ainda sem entender o que tá acontecendo e tal. Cara, pro cara que tá dando a primeira boletada, provavelmente esse cara não vai escutar o que a gente tá falando aqui, ele vai fazer totalmente diferente, mas eu daria mais tempo de amostragem para um trade system. Então, dê a primeira boletada no
no simulador. Vai com calma. O simulador não tem parte emocional, né? Jogar pôquer com feijão é uma merda, porque aí você dá o win toda hora e tal. Mas faça do jeito certo, né? Então, André, eu tenho R$1.000. Porra, não vai entrar no simulador com 50 contratos, porque tu é uma besta quadrada se fizer isso. Na hora que você for replicar na real. Na hora que você vai replicar na real, isso não faz sentido. Então, comece com a sua realidade no simulador, devagar. E aí depois você opera sem papéis de petro, um lote de índice, dá um tempo para chegar no lote de dólar, porque dólar é R$10 para um lotinho de índice 200 pontos são R$40. R$40. Pô, é legal, não machuca. Exato, né? Se você ganhar ou se você perder. Perdeu R$40, tá bom, vamos tomar 2 Heineken a menos no barzinho lá no Itaim. Exatamente, não te machuca. Exato. Né? Você consegue... Agora 40 pontos no dólar aí já dá uma machucadinha. Aí já quebra. Então, né? Começa com calma, com tranquilidade e deixa a coisa fluir, né? Exatamente, é isso aí. Legal. Cara, que bom. Então, a gente tá começando aqui com o pé direito. 2 goianos aqui fazendo exatamente. os dois comedores de piqui. E eu não como piqui e nem pamonha. Sabe, eu não gosto do cheiro de piqui. Não, eu até te desculpo por... você morou em Catalão, o catalão é diferente. Catalão. Você não gostar de piqui, eu até te desculpo. Mas, cara, não gostar de pamonha é sacanagem. Não gosto de pamonha. Você sabe que eu demorei muito pra descobrir aonde vende pamonha goiana aqui em São Paulo. Mas tem no iFood, chama Dona Pamonha. É então bom? Você que é comedor de pamonha aí, que come essas pamonhas cheias de, sei lá, que nego bota fermento. Aqui é uma merda a pamonha e tal. Eu acho uma pamonha goiana com de doce, de sal, pamonha de verdade. A de sal tem linguiça, a de doce é queijo, não é? O de sal tem só com queijo com linguiça, um monte de coisa e tal. Aí, ó, você foi goiano meia tigela, eu não como. E de doce, geralmente é com queijo só e... Dona Pamonha, vai no iFood aí. Se quiser, Dona Pamonha, ó. Se quiser mandar pamonha aqui pra casa pelo patrocínio aqui do negócio. Pra mim não precisa não, viu, Dona Pamonha? Pra mim tá de boa. Mas cara, quando eu morei em Goiânia, na década de 90, a cada esquina tinha uma pamonharia. Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. E você não gosta? Não. É um absurdo. Eu planto milho com pamonha. O povo fica louco, o povo vai lá pra pegar milho e fazer pamonha. Pode, deixa você faça ela longe daqui. Longe daqui. Mas legal, obrigado aí pela presença. Voltando aqui, vem aqui de novo pra gente bater mais Eu que agradeço, André. Muito obrigado pelo convite. Tô sempre às ordens, só chamar. Beleza. Valeu. Valeu, galera. Isaac, Ernesto, valeu aí. Valeu. Até mais. Pessoal, até o próximo podcast aqui nosso.